Era uma vez 3 irmãos que estavam viajando por uma estrada deserta e tortuosa ao anoitecer. À meia-noite. A minha mãe falava meia-noite. É que meia-noite dá mais medo. É mesmo. Tudo que fala na nossa vida é medo. Vai, continua. Depois de algum tempo, os irmãos chegaram a um rio fundo demais para vadiar e perigoso demais para atravessar a nado. Os irmãos, porém, eram versados em magia. Então simplesmente agitaram as mãos e fizeram parecer uma ponte sobre as águas traiçoeiras. Já estavam na metade da travessia quando viram o caminho bloqueado por um vulto encapuzado. E a morte falou... Como assim a morte falou? Harry, é um conto de fadas. Não, tá, beleza, tá bom. Vai, continua. E a morte falou. Estava zangada por terem lhe roubado 3 vítimas, porque o normal eram os viajantes se afogarem no rio. Mas a morte foi astuta. Fingiu cumprimentar os 3 irmãos por sua magia e disse que cada um ganhara um prêmio por ter sido inteligente o bastante para lhe escapar. Então, o irmão mais velho, que era um homem combativo, pediu a varinha mais poderosa que existisse. Uma varinha que sempre vencesse os duelos para o seu dono. Uma varinha digna de um bruxo que derrotara a morte. Ela atravessou a ponte e se dirigiu a um vetusto sabugueiro na margem do rio. Fabricou uma varinha de um galho da árvore e entregou ao irmão mais velho. Então, o segundo irmão, que era um homem arrogante, resolveu humilhar ainda mais a morte e pediu o poder de restituir a vida aos que ela levara. Então a morte apanhou uma pedra da margem do rio e entregou ao segundo irmão, dizendo-lhe que a pedra tinha o poder de ressuscitar os mortos. Então, a morte perguntou ao terceiro e mais moço dos irmãos o que queria. O mais moço era o mais humilde e também o mais sábio dos irmãos, e não confiou na morte. Pediu então algo que lhe permitisse sair daquele lugar sem ser seguido por ela. E a morte, de má vontade, lhe entregou a própria capa da invisibilidade. A morte tem uma capa da invisibilidade? É pra ela poder se aproximar das pessoas sem ser percebida. Às vezes ela cansa de atacar as pessoas agitando os braços e gritando. Desculpa, Hermione. Então, a morte se afastou para um lado e deixou os 3 irmãos continuarem viagem. E foi o que eles fizeram, comentando assombrados a aventura que tinham vivido e admirando os presentes da morte. No devido tempo, os irmãos se separaram. Cada um tomou um destino diferente. O primeiro irmão viajou 1 semana ou mais, e ao chegar a uma aldeia distante, procurou um colega bruxo com quem tiveram uma briga. Armado com a varinha de sabugueiro, a varinha das varinhas, ele não poderia deixar de vencer o duelo que se seguiu. Deixando o inimigo morto no chão, o irmão mais velho dirigiu-se a uma estalagem, onde se gabou, em altas vozes, da poderosa varinha que arrebatara da própria morte, e de que a arma o tornava invencível. Na mesma noite, outro bruxo aproximou-se sorrateiramente do irmão mais velho enquanto dormia em sua cama, embriagado pelo vinho. O ladrão levou a varinha e, para se garantir, cortou a garganta do irmão mais velho. Assim, a morte levou o primeiro irmão. Entre mentes, o segundo irmão viajou para a própria casa, onde vivia sozinho. Ali, tomou a pedra que tinha o poder de ressuscitar os mortos e virou-a 3 vezes na mão. Para sua surpresa e alegria, a figura de uma moça que tivera esperança de desposar antes de sua morte precoce surgiu instantaneamente diante dele. Contudo, ela estava triste e fria, como que separada dele por um véu. Embora tivesse retornado ao mundo dos mortais, seu lugar não era ali, e ela sofria. Diante disso, o segundo irmão, enlouquecido pelo desesperado desejo, matou-se para poder verdadeiramente se unir a ela. Então, a morte levou o segundo irmão. Embora a morte procurasse o terceiro irmão durante muitos anos, jamais conseguiu encontrá-lo. Somente quando atingiu uma idade avançada foi que o irmão mais moço despiu a capa da invisibilidade e deu-a de presente ao filho. Acolheu então a morte como uma velha amiga e acompanhou-a de bom grado, e iguais partiram dessa vida. A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você ainda não tem idade para se gabar sobre o tamanho e a potência da sua varinha, não ouça esse podcast.
Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 21º capítulo de Harry Potter e as Relíquias da Morte, o Conto dos Três Irmãos. Lembrando que nossos episódios sempre levam em consideração todos os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas até hoje. Então, não adianta reclamar quando a gente te contar que os bufadores de chifre enrugado de fato não existem. Eu sou Luísa Zanferdini e preciso confessar que nunca ouvi falar desse conto, porque eu nasci trouxa. E eu tô aqui hoje com o Junior Code, que é um crente fervoroso das Relíquias da Morte. Ricantarei Labachúrias. Só que não, né? E também estamos aqui com a Tamires Garcia, que tá frustradíssima porque não tem como provar que uma coisa não existe. E aí, amiga, tá difícil? Gente, sabe, muito anticientífico esse mágico. Socorro. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre sopa de cuecas queimadas, lendas bruxas e traições por amor. Code, como sentindo saudade de você falando no problem, será que você pode falar um pouquinho pra gente sobre as redes sociais? Vamos lá, pessoal. Eu já queria falar no problem. No problem. Poxa, perdi essa oportunidade. Perdeu a piada, amigo. Aí eu te dei ela pra ver se... Não seja por isso. No problem, Luísa. Claro que eu posso. Bem espontâneo. Então, pessoal, a gente tá em todas as redes sociais, né? Que importam, né? É só você procurar a Casa Elefante, né? E você vai encontrar o nosso conteúdo lá pra você seguir, dar aquela moral e você reagir e participar com a gente nas redes. Exatamente, dar um biscoitinho pra nós, essa moralzinha pra gente seguir em frente, terminar esse projeto, né, que está quase acabando, mas estamos aí. Agora, se você quiser conversar com a gente, né, bater papo, você sabe que a gente tem o nosso grupo do Telegram e temos também o servidor do Discord, né, para conversar por voz, jogar e muito mais. E se você também achar que a gente merece mais do que biscoitos e merece também um dinheirinho pra comprar um café, ou um biscoito você pode de apoiar verdade. a gente. Comprar um biscoito mesmo ir na padaria, ou comprar uma bolacha, no caso da minha cidade. Você pode apoiar o Animagos e a Casa Elefante. E a partir de R$2 por mês, você pode se tornar o nosso patrão e bancar os nossos biscoitos e bolachas. É isso aí, pessoal. Então, para o que você está fazendo neste momento. Se você está dirigindo, levante suas mãos. Pause esse podcast rapidamente para você ir lá nas redes sociais e dar um like em algum lugar. Qualquer like que seja para esse momento, né? A sua vida depende disso e a nossa muito mais. Sim, ou enviar feedbacks pra gente também sobre os episódios, quando você tá ouvindo a discussão e falando assim, gente, que absurdo essa gente doida falando. Você pode mandar a sua opinião pra gente. Principalmente nesse episódio aqui, que provavelmente vocês sabem que, né, se tem eu e tem a Tami, vai ter barraco. Exatamente. Vai ter opiniões impopulares. E vocês encontram os links pra todas as redes sociais e formas de apoiar na descrição do episódio. Agora a gente vai pro duelo de resumos, que é a nossa parte preferida, unanimemente, do podcast. Que é quando os participantes tentam resumir em 30 segundos o capítulo da semana. E o vencedor tem o direito de trazer um tema pra gente iniciar a discussão do episódio. Tami, você quer para o ímpar? Eu quero ímpar, porque agora já virou modinha pedir par de novo. Pois senão vai se criar aqui. Sabe, eu sou contra-intuitiva. Tá, eu vou jogar o dadinho. E deu 5. Então, Code, a poligamia ganhou. Você prefere... Não, mas eu pedi ímpar. Não, mas você pediu ímpar? Ah, nossa, Foi. Desculpa. Então, Tami. Já estão me tirando a vitória antes da hora, é isso, produção? Não, eu só buguei mesmo. Eu sou de humanas. Ai, amiga. E aí, você quer começar? Você quer que o Code comece? Você quer fugir? Quero que o Code comece, porque eu não gosto de começar, porque eu tenho que colar. Entendi. Olha aqui também, se você utilizar uma palavra, mesmo que seja o nome de um personagem no meu resumo, você vai ver só. Hoje em dia, cola é só compartilhamento de informações. É o retweet, né? Exato. Então, Code, você está pronto? Não. Mas... Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Conto dos Três Irmãos. Em 3, 2, 1... Já! Então, as Relíquias da Morte, né? O que são as Relíquias da Morte? Não sei, o que é isso? Nem a Hermione sabe. Ah, mas eles conhecem o conto, alguns conhecem o conto. E aí, mesmo que ela já tenha lido várias vezes, eles leem o conto lá pro Harry saber como é que é o conto, né? Que nunca ouviu falar.
E aí a gente sabe da história dos 3 irmãos, da morte e tal, papai, das relíquias. E aí o Xenofilho tá assim, meu Deus, muitas lendas e tal, e altas teorias das conspirações e enfim. E acaba que no final das contas ele só tava querendo segurar eles lá pros comensais que iam chegar. Vixe. Meu Deus, eu sempre esqueço quanto 30 segundos é pouco. A minha curva no meu desempenho nos resumos, ela só é cada vez pior. Eu comecei muito bem no começo do podcast, tá sobrando só... Nunca mais tirei uma vitória. É complicado. Só derrotas. Tami, sua vez. Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Conto dos Três Irmãos. Em 3, 2, 1, já! Tá. Eles estão lá conversando com o Xenofilho e ele fala... Então, Relíquias da Morte com os 3 irmãos. Aí eles falam, ué, o que tem a ver? E aí eles começam a... Não, vamos ler a historinha então, pra gente saber o que é. Aí eles leem a historinha, o irmão blá blá blá, outro irmão blá blá, 3 relíquias. E ele fala, viu? É isso aí, as relíquias. Aí ele faz o triangulinho, a bolinha, o retinho e faz, isso aqui, a capa, a varinha e a pedra. E eles falam, mas amigo, essa é uma história de criança. E o Harry fala, como assim a morte fala? E aí eles ficam meio chocados, mas aí parece que é real, não é? Nossa, eu ia falar dos comensais, pelo menos assim que nem o Code. Aí estão chegando! Os comensais estão Você colou chegando. mesmo, né, Tami? Você colou mesmo. Oi? Você fez praticamente o mesmo resumo que eu. Eu acho Obviamente. que a Tami tinha que ter mais tempo só pelo entretenimento. Ali, a arbitrariedade é aqui mesmo que a gente tem. Mas aí o meu papel é não ser arbitrária nesse momento, é escolher justamente. Você não tem culpa se você é sem graça, né, Cody? Mas eu também sou, amigo, acontece. O seu dom é outro. Cada um com suas power, com suas forças. Mas a Tami é a Sou rainha. dotado em outros aspectos. A Tami é a rainha dos resumos. Pautado no entretenimento. Agora que eu sou dominada pela calma. Tá medicada. Medicada, Brasil, muito obrigada. Então, parabéns, Tami, você Que absurdo! venceu na vida. Poxa vida, eu não sabia que era isso que bastava. Poxa, que droga! Eu perdi na vida do cara. Isso de mal a pior. Xenofilho explica que o símbolo representa as relíquias da morte e que a origem da história é o conto dos 3 irmãos, que Hermione lê em voz alta. Ele também fala sobre os elementos do símbolo e discute as relíquias. Quando o Xenofilho desce para chamar a Luna, entre aspas, o Harry começa a vagar pela casa e percebe que não existem sinais da Luna. Então ele confronta o Xenofilho, que revela que os comensais da morte a levaram, e ele planeja manter Harry, Rony e Hermione até que eles cheguem, para que então possa trocá-los por ela. O trio consegue escapar, enquanto deixa claro que Xenofilho não estava inventando o que disse aos comensais da morte. Tami, como você é a vencedora, por onde você gostaria de começar? Bom, a gente mantém a tradição de começar do começo. Amém. Mas- Pelo amor de Deus, também você me vence um negócio desse totalmente arbitrário pra você não utilizar o seu poder pra alguma coisa útil. Pra poxa. ser clichê. Não, mas é porque eu quero ir pro ponto que eu queria discutir, assim, do começo. Você tá entendendo? Tá bom. Que é Então assim, tá bom, vai lá, noviça rebelde. é uma semi-rebeldia. Não, a noviça rebelde lá, né? Let's start at the very beginning. A very good place Não, to então start. não é very beginning. É tipo semi-rebeldia. Sacou? Porque então, ele começa a contar o conto e tal. E aí quando a Hermione começa a ler o conto, e no texto tá algo como tipo... Ao anoitecer, e o Rony, ele fala: à meia-noite, a minha mãe contava à meia-noite, dá mais medo. E eu acho tão fofinha essa parte, porque quando a gente analisa e a gente vê a história dos 3 irmãos, e já pensando nas relíquias, já pensando no que tá acontecendo aqui, que é meio que um caos assustador, você não pensa nessa história como uma história de terror, né? E eu acho legal que até bruxos têm história de terror pra crianças. Eu acho fofo essa inserção, apesar do Harry dar feio pro Rony, que eu não sei porquê. Porque interrompeu, né? Mas Mas eu acho interessante que essa história, né? Ela lembra bastante... que ela é sobre a morte, né? Um personagem muito importante da história é a morte. E acontecem várias mortes durante a história, que são os resultados lá que acontecem com os irmãos e tal. Eu acho que tem bastante a ver com os contos, assim, mais originais que os Grimms acharam, né, e compilaram, que tem, assim, toda essa coisa, assim, mais grotesca, mais de terror e tal, que a gente foi limpando cada vez mais pra deixar as crianças, pra proteger as crianças. Mas, de fato, são contos de fada, né? Que isso cria muito o imaginário cultural, assim, dos bruxos. De que eles também têm historinhas com moral da história pra criar
meio que introduzir as regras sociais para as crianças, né? Sim, De uma forma mais exatamente. E aí eu lúdica. acho interessante ser especificamente uma história de terror, que ele achava que ele tinha medo. E às vezes nem é só que ele tinha medo, sabe? Por causa da coisa de ter a morte. Mas assim, como eu pelo menos eu li um pouquinho mais velha, né? Eu já tinha 17 anos. Não soou como um conto que De me terror, daria né? medo. Sim. Então eu gosto dessa inserção exatamente pelo que você falou, pela ideia de como que é construído esse imaginário com as crianças, as histórias que eles têm pra contar pras crianças deles. Né? Mas é que se você for ver, por exemplo, a história, sei lá, da Chapeuzinho Vermelho, né? A gente também não imagina ela como uma história de terror, mas assim, se tu posicionar, contar ela de uma certa forma, ou não precisa nem tanto no original, que é ainda mais grotesco, né? Que ele inclusive chega a matar a Chapeuzinho no final, o lobo. No original Mas realmente é uma história, como é que falaria em português? Cautionary tale, né? É um conto pra você dizer, tipo, pra dar medo mesmo na criança pra ela não fazer tal coisa. É aquela história do homem do saco, né? Te comporta, senão vai te levar. Não fala com estranho, senão tu vai se dar mal. eu não sei se seria a melhor tradução pra Cautionary Tale, mas eu acho que é um tipo de conto moralizante nesse sentido. Tem uma moral da história. Eles até discutem tipo, isso mais pra frente, né? É tipo de aviso, né? De aviso, tipo assim, vai dar merda, não faça. Sim, Cautionary seria mais de aviso, mas eu acho que a ideia é ser moralizante. Tanto a coisa de alertar para o perigo, quanto de disciplinar, né? De fazer, sigam as regras, Exato. não desafie a morte, enfim. A gente vai entrar na história com mais detalhes. Mas eu acho que tem esse quê, sim. É que as histórias, acho que antigamente, se trabalhava muito com crianças, né, também falando como professor, bastante pela questão do reforço negativo, né? Hoje em dia a gente trabalha mais com reforço positivo. Assim, imagina, uma pessoa que tinha 15 crianças pra cuidar. não tinha muito tempo pra ficar fazendo reforço positivo, não. Era... Professores Olha o sabem bicho, bem menino, disso. não vai pra ali que nem bicho. E, assim, eu acho interessante também que é nessa parte que a gente lembra que, tipo, Harry e Hermione foram criados por trouxas, né? E o Harry não foi criado por ninguém, né? Credo. Harry foi criado por lobos. Eles não conhecem esse conto, né? É interessante. Na verdade, até a Hermione não conhecia. Não, ela conhece porque ela leu Ela tem um conhece livro, né? Ela agora, leu né? várias Mas vezes. antes ela não conhecia. Então ela não sabe dessa versão da meia-noite e tal. Não, ela já conhece. Acho que ela já leu esse conto várias vezes, amiga. Ela não sabe da Não, relação ela leu com o as conto, relíquias mas da ela morte. não sabe do aspecto cultural, assim, que o Rony comenta. Pode não ser exatamente essa história, porque justamente sim, esses sim. contos, eles são passados muito pela oralidade, né? E aí as Então, pessoas às vão vezes, tem incrementando. outras versões, tem outras formas de falar. Não, mas é porque tem uma hora que o Zeno fala assim, né? O Xenophilius fala assim. Então, vocês já viram falar no conto dos três irmãos? Aí quem responde positivamente é o Hermione e o Ron. E o Harry fica tipo, hã? Acontece várias vezes durante esse livro, meio que o contraste entre essas coisas, né? Tem coisa que só a Hermione e o Harry sabem. Tem coisa que só o Harry e o Ron sabem. Tem coisa que só a Hermione e o Ron Não, sabem. e assim, né, já dá pra fazer esse comentário de tipo, nenhuma vez que a Hermione tava lendo o livro, o Harry perguntou o que tem nesse livro aí. Pois é, né? ele cagou, Eu acho né? isso meio estranho. Eles estão há meses É o juntos. presente do Dumbledore em runas. Eu acho que ele imaginou que se tivesse alguma coisa importante que ela tivesse captado logo de cara, ela teria falado, né? Mas, gente, eles não têm celular, não têm Wi-Fi. Né? Que eles Nada estavam pra fazendo? fazer. Nenhum momento o Harry falou, lê uma historinha aí pra eu dormir. Exato, o que o Rony e o Harry ficavam fazendo, porque, tipo, mano, eles ficavam olhando pro nada. Depois não sabe por que o Rony achava que era sexo. Não tem uma masturbação, um negócio. Não, uma coisa que eu sempre critiquei da JK, enalteço bastante, mas eu critico bastante também, principalmente essa coisa, é que assim, isso praticamente no livro inteiro acontece. O Harry sempre tem que descobrir tudo como se fosse a primeira vez dele, sabe? Ela nunca consegue dizer que ele já pode ter ouvido falar sobre alguma coisa antes. Ele tá em Hogwarts há 4 anos e não sabe que tem Serianos no lago. Pô, eu podia ter dito que, já ouvi falar, eu continuava. Eu nunca ouvi falar. Tudo tem que ser a primeira vez que o Harry tá tendo contato com aquilo. Tudo bem que é a gente que tá tendo a primeira vez contato. Eu acho que ela tenta fazer a gente se projetar no Harry, né? Mas, tipo, não faz sentido, porque a gente não tá no mundo do Harry. Não, é um recurso narrativo que ela usa, mas é que a esse ponto ele já fica irritante um pouco. Fica tipo, gente, como não? Podia falar assim, eu já ouvi a Hermione contar uma vez, mas eu não sei direito. Isso que você falou. E não é como se os contos eles não influenciassem a nossa vida. Por exemplo, tu vai, em algum momento tu vai topar com uma maçã que tem a ver com a Branca de Neve, entendeu? Em algum momento tu vai topar com alguém falando sobre alguma história. Baseado nisso. Já pensou? Até passa uns filmezinhos lá no projetor do Snape. Mas assim, eu entendo que também, tipo, da mesma forma que nunca passou pela cabeça, pela nossa cabeça, quer dizer, nunca passou pela minha, pelo menos, né?
pela minha cabeça, enquanto eu tava lendo, tipo, nossa, não existem contos de fada no universo de Harry Potter. Acho que não passou nada do Harry também. Tinha coisa mais importante acontecendo, sabe? Acho que é porque ele também nunca não é muito perceptivo pra essas coisas, né? Pode ser que isso tudo tenha acontecido e a partir da visão dele, ele nunca tenha captado isso de forma que chamou atenção. Não, mas eu acho que ele tem esse choque inicial no momento em que a Hermione recebe o livro. Nesse ponto, o que me incomoda é o fato de que depois de todos esses meses, ele não teve contato nenhum com nenhuma das histórias do livro. Não quis saber, né? Nem a Hermione quis contar também. Mas assim, tecnicamente, realmente, no que dá pra justificar aí é que, pelo menos, né, o livro está em runas, né? Que também ajuda a separar um pouquinho do Harry essa questão, né? Ele não teria como acessar as informações do livro. Só a Hermione mesmo que teria. Aí acabou que ela, talvez, já julgava tão inútil que ela não comentou com ele o que tinha lá. Ela pensou, né? Quando eu descobrir alguma coisa útil, eu vou contar pra eles. Foi o que a Luísa falou. Mas eu fico imaginando uma conversa entre eles, alguma coisa, tipo assim, o que tem nesse livro? Não, tem só uns contos aqui. Sobre o que é os contos? O negócio aqui da morte, não sei o que, da varinha, né? Tá. Tipo, sabe, nem isso. Pelo jeito não. E assim, meio isso. Mas também não surpreende que a Hermione não tenha se tocado, porque o próprio Xenofilho fala que ninguém conhece essa história como a história das relíquias da morte, né? Existem poucos crentes que acreditam nelas. E é interessante isso sair diretamente da boca dele, porque ele é uma pessoa que não tem uma reputação de acreditar em coisas que são verdade, né? Ele é meio Pedro Lobo, assim. Tipo, quando sai alguma coisa da boca dele, você já fica tipo, tá. E aí, nesse caso aí, é verdade, né? E tipo assim, em todas as coisas que a gente sabe sobre ele até agora, nenhuma delas é possível de verificar como verdadeira, né? Então, assim, eles estariam totalmente... Sei lá, seria consistente que isso não também procedesse. Tanto é que eu acho que também não procede. Eu acho que as relíquias da morte são apenas objetos. Eu não acho que tem a ver com o conto. O conto é uma maneira de romantizar, né? Os artefatos. Mas a questão é que ele é colocado como meio que um conspiracionista... E a fala que tem sido popularizada é um pouco essa, né? Assim, até relógio quebrado acerta 2 vezes por dia. Então, assim, ele acredita em tudo quanto é teoria conspiracionista. Uma delas pode ser que seja verdade, e até em outros aspectos e tal, mas acertou uma, né? Por estatística, né? Essa eu passo esse pano porque eu acho que é possível, assim. Eu acho interessante como que a J.K. trabalha essa questão, porque desde que ela apresentou a Luna pra gente... Ela apresentou a Luna como aquela pessoa estranha, que acredita em todas as coisas mais malucas possíveis, que tem umas ideias assim, nada a ver. Inclusive, eu não acho que no 5º livro ela é tão interessante como pessoa, assim, tipo, pra realmente ter como amigo ali perto, sabe? Depois que ela vai ganhando a gente com as atitudes dela. Mas, assim, o jeito dela, assim, realmente é muito estranho, muito bizarro no começo do 5º livro. Eu não sei se eu me daria muito bem com a Luna mesmo, não. É porque eu conheço Lunas da minha vida e eu sou muito Hermione, né? Então, assim, tudo realmente não dá certo. Na hora que ela falasse pra mim, que alguém dissesse pra mim assim, prove que isso não existe, eu ia dizer, puta que me pariu, né? Agora o ônus da prova tá comigo. Como assim? Mas, enfim. O que eu quero dizer, tipo, aquele dia que ela apresentou a Luna pra gente pra trazer um contraponto pra Hermione, eu acho, né? Pra visão, tipo, a forma de ver da Hermione. E, assim, só que por mais que isso, ela challenge que ela desafia nosso ponto de vista sobre isso, sobre ceticismo, sobre acreditar nas coisas, sobre fé, sobre epistemologia, eu acho que ela, ao mesmo tempo, fica meio conclusivo, assim, que basicamente ainda a gente não pode levar muito em consideração o que ela fala, sabe? Acho que o juízo de valor da J.K. na narração sobre o Slovegood é que, tipo, eles são personagens legais e tal pra ter, mas realmente não levam, não bate bem na cabeça. Aí não existe tanto valor nessa forma de pensar. Eu não sei se eu concordo, porque eu acho que justamente a narrativa tenta trazer esse contraponto de maneira positiva. Eu concordo com você até certo ponto, porque, por exemplo, o chifre de Erumpente explode, né? Como a Hermione tinha dito. Então, assim, a narrativa ainda endossa que, de fato, ele é doido. Mas, eu acho que desde que a Luna é apresentada, a tentativa é fazer um pouco o comentáriozinho que ele faz logo depois, assim. Ela fala, como que eu vou provar que uma coisa não existe? Quer que eu pegue todas as pedras que existem, não sei o quê? Ele fala, agora sua mente tá se abrindo. E eu acho que é um pouco... Esse é o propósito de trazer o personagem dele aí. É tipo, abrir um pouco pra possibilidades, não ficar assim... Porque é um universo mágico, entende? Então, a ideia é assim, a gente não pode ser muito cético no mundo bruxo. Vamos aí é que eu acho que eu discordo, porque eu acho que dá pra ser cético sim no mundo bruxo. Então, eu também acho, mas eu não acho que a narrativa traz isso. Eu acho que a narrativa tenta puxar mais pra gente, vamos abrir a mente, vamos questionar as coisas, sabe? Mas é que sei, ele não questiona, ele afirma. Nesse ponto que eu discordo. Esse que é o meu problema com o Shannon. Não é que assim, não é que ele tá convidando a gente pra abrir a mente e dizer, existem possibilidades, vamos investigá-las. Ele fala assim, isso aqui é o que eu tô dizendo que é. E foda-se. É que ele é... Sim, é ele é conspiracionista.
Ele é corvino, ele pensa fora da caixa, não tem... Até porque ser cético não é você desacreditar em tudo. Ah, isso não existe, ou isso não faz sentido. É você, tipo assim, utilizar ferramentas epistemológicas que façam sentido pra você chegar na conclusão do que faz sentido que seja na realidade ou não. Pois é, mas eu não acho, e é aí que eu acho que eu discordo, que é isso que a narrativa quer quando coloca ele. Eu acho que a narrativa quer deixar essa coisa mais... Não, questione as coisas. Vai que o cara doido que acredita em um monte de coisa tem razão. Vai que ele tá certo. E é pra eles que eles vão correr. É pra ele que eles vão correr, né? Que vai ter... E a história vai desenrolar mais ou menos por isso. Eu tanto acho legal desse tipo de convite pra... E essa dinâmica na história, que inclusive na última campanha de RPG, que a gente tá jogando, inclusive ainda, que é uma de heist, assim, de assalto, eles estão indo no museu pra pegar... O objetivo deles é pegar um livro antigo que ninguém sabe se existe ou não. E aí eles estão indo no museu, algum tempo atrás, no passado, né? E aí eles encontram um jovem estagiário lá que começa a falar de altas teorias da conspiração, que tem uma facção de diabretes, de diabretes da Cornualha, que tem rivalidade com uns vampiros mascarados e tal. Que esse rapaz, eles vão descobrir depois que tá virado o crachá dele, ele é o Xenofilho Lovegood adolescente. Mas, e no final das contas, eles acabam descobrindo que, por mais que nada do que ele falou esteja certo mesmo, né? O que, quando ele falou sobre dessa conspiração dos diabretes da Cornualha, não é porque são diabretes da Cornualha, porque a sede fica na Cornualha. E os vampiros mascarados tem o negócio da máscara, que é outra coisa que não é bem máscara de verdade, né? Então, pra tentar brincar com esse negócio de que, tipo, toda conspiração ou toda lenda tem alguma coisa de verdade que pode ser aproveitada e tal. Bom, eu acho que é bem assim, divertido. Tipo, por que a Hermione quis ir ali, então? Porque apesar dela não acreditar em quase nada que o Xenofilho fala, nunca, teve a questão do casamento, que até o próprio Xenofilho relembra isso, que ele tava usando o colar com o símbolo das relíquias. Então, alguma coisa sobre aquilo ele sabia, mesmo que fosse alguma coisa que não tivesse tanto fundo de verdade, mas que talvez pudesse indicar um caminho pra eles de como pesquisar sobre aquilo, né? E é realmente isso que acontece. Eles não têm pra onde ir, né? Mas aí é o que eu falo de a narrativa endossar essa questão, porque, né, isso vai ser no próximo capítulo, mas de imediato a Hermione descarta a ideia. Ah, não, imagina, a gente foi lá à toa, não adiantou nada ter ido falar com ele. Então, por isso que eu acho que vai dar um tom de... Não, mas vamos ouvir o que ele tem a dizer, vamos considerar. E não tô dizendo que eu concordo ou discordo, mas eu acho que é pra aí que a narrativa quer levar a personagem dele, sabe? Até a Hermione fica confusa, né? Tipo, vamos lá, mas aí ela chega lá e não acredita em nada. E eles não têm muito material. Qualquer pista eles têm que seguir, né? E eles acham que eles vão ficar nessa jornada por milhares de anos, então assim... apareceu esse símbolo aqui que tá no negócio que o Dumbledore deixou, vamos investigar. E sobre esse símbolo, eu acho que é interessante a gente falar que... falaram, acho que em alguns episódios atrás, que eu achei muito bacana, que tem talvez uma relação, né, com a questão do nazismo, que a gente tem o símbolo do nazismo, que é... Enfim, que ele não... No caso, a suástica, né? Inclusive o nome suástica, ele foi significado do hinduísmo, né? Que representa, inclusive, harmonia, equilíbrio, que é uma coisa que... só que pra um lado significa uma coisa e pro outro significa outra. Aí eles pegaram o outro lado, que aponta pra esquerda, que tem a ver com a noite, com coisas assim mais... É porque o pessoal do círculo do Hitler lá tinha umas coisas assim meio esotéricas, que eles tinham... Acreditava em signo. Eles acreditavam em signo. Acreditava no negócio de história de Xenofilho Lovegood. E é legal brincar com essa questão, né, de um símbolo que... Pô, e é muito bonito e interessante o significado realmente do que vai originar a suástica. Aliás, que inclusive chama a suástica, né? Os alemães que pegaram esse nome do nome original do símbolo. Nome original. Das relíquias é a mesma coisa, né? É que das relíquias é um paralelo, exatamente. A questão é que o que leva o Grindelwald a adotar o símbolo é justamente a relação que ele também faz, então, com as relíquias. E se você parar pra pensar nisso, o Xenofilho não tá tão errado. E daí, se ele pensa nesse sentido, né? Se ele entende o que aconteceu com o Grindelwald, ele entende de onde essa lenda, digamos assim, apareceu. E olha que bizarro, né? Que o Grindelwald, ele tinha a varinha das varinhas, e ele era basicamente o primeiro irmão, que ele é a pessoa que boasted, né? Que saía falando pra todo mundo que ele tinha, não talvez que ele dizia que ele tinha a varinha das varinhas, mas ele usava um símbolo que ia associar ele com as relíquias da morte. Então, e aí justamente você encoraja esses conspiracionistas, né? Que daí você tem a varinha e aí você divulga o símbolo e o pessoal que apito de cachorro, o pessoal que sabe faz, será assim, sabe? Verdade. E as pessoas que não sabem associam o símbolo a você, porque do nada só você tá usando aquilo. E é daí também que eu acho que entra também um pouco daquela questão que eu falei, né? Que o set code vai entrar.
Eu acho que é meio que coincidência, pelo menos na minha visão de mundo, se eu for fazer uma interseção entre a narração e a minha visão de mundo, né? Porque toda interpretação meio que é isso. Essas relíquias, elas são apenas objetos que estão associados com a história, talvez por alguma coincidência, que podem até não ter sido, de fato, feitos pelos próprios irmãos lá, os Peverell. Mas o que eu quero dizer com isso é que, assim, as próprias propriedades deles, né? Depois a gente pode falar sobre cada um mais especificamente. Mas, por exemplo, o Grindelwald, ele tinha a varinha das varinhas e ele perdeu um duelo. O Harry foi visto por baixo da capa várias vezes, diferente do que eles mesmos dizem nesse capítulo. E a Pedra da Ressurreição parece também ter a capacidade de trazer alguém de volta, como ela falou, mais ou menos, né? Então acho que é muito assim... Eu acho legal como baseado que... em fatos. Tudo ainda é muito... A de que ela deixa as coisas não serem tão certinhas, assim, pra justamente ficar essa aura, assim, de Ambiguidade. de ambiguidade, exatamente. O que não ajuda muito as pessoas a acreditarem em nada que o Xenofilho fala, né? Nessa situação aí. É que ele fica olhando muito pela janela, parece que ele tá sempre dissociando, assim. E depois, mais pra frente no capítulo, a gente vai saber que é porque ele tá esperando alguém chegar pela janela. Aí, então a Hermione começa a finalmente ler o conto, né? E os interrompomens começam a sessão deles de interromper. Que isso, olha aí, me interrupting. Nossa, eu não acredito, em plano 2024. Eles ficam interrompendo ela, especialmente o Rony pra falar, não, é a meia-noite, que não sei o quê. E de fato ao conto, né? A gente tem os 3 irmãos andando, seja na meia-noite, ou seja no twilight, no entardecer, no anoitecer. É o que você preferir. E eles veem um rio, né? E o que os bruxos fazem? Eles não vão nadar nesse rio. Até porque o rio tem uma correnteza muito grande. Eles mexem as suas mãos e fazem uma ponte aparecer. Olha que interessante. O que vocês acham que isso implica? Não devemos levar em consideração nada, porque tipo, é só um conto de fadas e os próprios bruxos, isso não representa nada. Ou pode ser um indício de que esse conto foi pensado numa época, ou pelo menos pensado sobre uma época, né? Tipo, de alguém do presente falando sobre de um passado não distante, pensando que no passado muito distante não se usavam varinhas, né? Tipo, eles usaram as suas mãos pra fazer a ponte. Isso quer dizer que eles não tinham a varinha? Eu acho que não, porque, querendo ou não, fazer varinhas é uma ciência, né? Então, assim, em algum momento eles tiveram que testar e começar a fazer isso. Então, isso quer dizer que antes disso não existiam varinhas, eu imagino, tipo, ao meu ver. Porque depois você presume que a magia existe antes do desenvolvimento das varinhas, né? Eles desenvolvem Até depois. porque a varinha é uma coisa europeia, né? Que depois foi se espalhando pelo mundo, mas é uma coisa necessariamente, originalmente, pelo menos, mas aí se europeia. você parar pra pensar, construir um universo mágico, você pensa que existiam bruxos antes de existirem as varinhas. Então eu acho que isso pode simbolizar que é uma coisa pra dizer que é muito antigo, né? Que assim, antes mesmo de eles usarem varinhas. Ou pra dizer que, tipo, Agora, é uma se coisa parar pra fantasiosa pensar. também, né? Tipo, olha, eles fizeram sem varinhas uma ponte. Tipo, Também. Tipo, eles são Que, muito assim, poderosos, fantasia. né? Mas aí dá pra se presumir, eu acho que eu já vi teorias assim, que a varinha das varinhas é a primeira varinha. Vocês acham que é? Eu acho que não, por causa da continuação do conto. Seria interessante se fosse. Seria interessante, também acho, mas eu acho que não, porque assim, primeiro que quando ele pede pra morte, né, uma varinha, ele fala, tipo assim, eu quero uma varinha. Pelo jeito como ele tá falando, parece que já existem varinhas, ele quer mais uma varinha, entendeu? E a outra também, ele vai duelar com outros bruxos. Se eu não me engano, eu acho que não menciona que tem outras varinhas, mas tipo, ele pede uma varinha que não pudesse ser, então acho que pra mim... Pela forma como ele formula a frase. Eu acho que tá aberto ainda a interpretação, acho que dá pra dizer que, mesmo assim, ainda podia ter sido só a primeira. Até porque tem a brinca com a palavra elder, né, que é tipo anciã, a primeira, alguma coisa assim. E também com o nome da madeira de qual a varinha é feita, né, que é elder, que é o sabugueiro. Mas eu acho que dá pra... pelo menos eu prefiro escolher a parte que ele tá comparando essa varinha com outras já existentes, sabe? Eu quero uma varinha que pudesse derrotar todas essas outras que existem. Ou podem até que não ser tão raras. Porque eu acho que, pelo que eu conheço de lore de varinha, essas coisas, a vantagem da varinha pra um bruxo é que ela canaliza, né, vamos dizer assim, ela deixa mais precisa a sua magia. Os bruxos, tecnicamente, se eles treinassem, eles conseguiriam fazer magia sem varinha. Só que a varinha, ela dá uma direção pro negócio, uma concentração e tal. Então, acho que talvez... Podia ser uma época, se é que essa época realmente existiu, né? Se isso não for realmente só uma abstração, assim, da realidade. Em que havia ainda poucas varinhas, mas já havia. Pelo que você falou, você tá se prendendo ainda um pouco ao conto.
E eu acho que esse conto é fake news, sabe? Eu acho que ele é uma construção que circunda esses 3 artefatos mágicos. Mas eu acho que realmente, como a gente vai aprendendo ao longo desse livro, as varinhas, elas vão, digamos que, aprendendo, adquirindo poderes. A varinha do Harry aprende com a varinha do Voldemort. Ela faz umas coisas sozinha, sabe? Então a gente compreende que as varinhas, né, o Olivaras fala muito, elas escolhem o bruxo, elas têm um pouco de vontade própria. E nesse sentido que eu penso que se o conto é uma maneira de romantizar um artefato mágico que existe, a varinha seria realmente a primeira varinha, e ela foi se fortalecendo, ela foi aprendendo ao longo dos anos. E assim, como assim, foram feitas outras varinhas depois, e aí elas foram quebrando, bruxo morre e ninguém mais pega e tal, mas essa daí, ela foi passando de mão em mão, porque ela era a primeira. E aí, de uma certa forma, ela foi ficando muito poderosa, entende? Acho que é por isso que ela é a varinha das varinhas, não é porque ela foi feita pela morte, é porque ela de fato foi a primeira e ela foi se desenvolvendo. Então, hoje em dia, ela é tipo a varinha Megazord, tipo sabe? a espada. Mas peraí, agora você misturou, eu acho. Ou você tá falando do lore, isso no lore do conto, né? No universo do conto, ou na realidade? Porque você começou falando que a... tá. Isso já falando... Inception de universos. Tá. O que você considera que fake news é que ela foi feita pela morte, obviamente, né? E tal. Sim, e não só que ela foi feita pela tal. morte. O conto em si é uma romantização da criação desses 3 artefatos. Tá, mas porque na aí realidade... eu penso que esses 3 artefatos são justamente muito antigos, foram dos primeiros artefatos feitos pelos bruxos. Talvez tenha sido feito por 3 irmãos mesmo, talvez seja uma família só. Aí a gente consegue, né, imaginar um pouco que pode ser da família Peverell, mas não necessariamente 3 irmãos da mesma geração e tal. Mas eu penso um pouco assim, que a varinha das varinhas, ela é a primeira varinha que foi desenvolvida, e aí ela foi passando ao longo dos anos, e aí por isso que ela virou a varinha das varinhas, sabe? Certo. Tipo a espada mesmo. Essa é a minha tese. Vai se fortalecendo. Tipo a espada, né, que vai absorvendo o que a fortalece, a varinha foi aprendendo com os seus usos, né? E aí, enquanto outras varinhas vão ficando pelo mundo, essa era a primeira, então ela começou em si a ter um histórico de pessoas tirando porque você não sabia fazer uma varinha, tem um cara que tem uma varinha, você fala, nossa, que da hora esse rolê aqui, vou te matar e vou pegar de você, sabe? Até começar a desenvolver, de fato, a ciência que a Luísa falou, das varinhas, assim. Eu acho que os ouvintes podem comentar pra gente o que eles acham dessa questão, seria interessante. Com certeza. Muito boa a teoria, gostei. Eu não sei se é uma teoria que já existe, é que eu acho isso, sabe? Quando o Dumbledore fala no final, assim, eu não acho que é bem essa história, eu meio que conjecturo, como será que é a história de verdade, então? E aí essa é a minha tese. Aprovada, gostei. Olha aqui, rapidinho. Só vou falar uma coisa. A minha teoria também, mas... supostamente, os Ollivander, eles fazem varinhas desde 382 a.C. E a história do Conto dos Irmãos provavelmente aconteceu no século XIII. Já bastante tempo depois. Mas talvez fosse difícil conseguir varinha. Eu não sou de humanas, o que significa? Significa século que já havia vários... Tipo assim, só os Ollivander já faziam varinhas 1.300 anos antes... 1.400 anos antes da história do... Aliás, 1.600 anos antes de acontecer a história que provavelmente aconteceu no período do Tale of Three Brothers. Mas às vezes era difícil conseguir varinha e tal. Não, então, isso é o que eu acredito, eu também acho que as varinhas na época do século XIII, onde supostamente acontece a história dos 3 irmãos, as varinhas às vezes já existiam, mas elas não eram tão comuns. E uma coisa engraçada que acontece nessas interrompidas que eles dão também é quando Hermione diz que a morte falou, e aí o Harry fica, como assim a morte falou? A morte? Hã? Quê? A morte fala. Como se fosse... É aí que eu acho engraçado. Tipo, se a gente aceita os nossos contos de fada... Pô, você tá no mundo bruxo, você não vai aceitar que a morte falou? Você vai ficar indignado com isso? Me poupe, Harry. Parece que nunca ouviu uma historinha, Harry. Como assim? Não, mas eu não sei se ele tá... Ouviu? Mas eu não sei se ele tá... Ele conversa com cobra, pelo amor de Deus. Mas eu acho que ele... Não sei se ele tá, tipo, revoltado que isso aconteceu. Eu acho que ele tá meio tentando entender. Tipo, peraí, eu entendi bem, você falou a morte. Tá. É tipo, como se eu estivesse contando aqui a história da Branca de Neve e eu falasse que aí apareceu um Nintendo no Castelo da Bruxa. Você fala, um Nintendo? Eu entendo assim também. Mas eu acho que sei lá, talvez uma interjeição pra interagir com a história, pra não ficar só a história, tá. sabe? Faz sentido. Mas isso é extra narrativamente, né?
Mas assim, falando sobre... Quando você tinha comentado no capítulo, eu achava que você estava estranhando porque seria, assim, possível que no mundo bruxo houvesse uma entidade com a morte. Eu acho que... Novamente, porque eu acho que dá pra gente ser cético dentro do mundo bruxo também. A gente só precisa saber como é que ele funciona, né? Porque... Ah, sim. A J.K. Rowling cria as regras, assim, meio arbitrariamente da cabeça dela pra o que ela precisa, de boa. Mas se de fato existisse o mundo bruxo, ele teria as suas regras, né? Não, com certeza. E aí eu acho que se você fosse dizer que uma entidade com a morte apareceu com a primeira vez aqui, eu acho que faria sentido também a gente ser cético nesse sentido de dizer, ué, mas vamos investigar, será que tem como existir essa entidade que a gente nunca ouviu falar, que nunca deixou nenhuma evidência? Que é um mistério, né? É. Foi mais no sentido de tipo, porra, Harry, é uma história. E eu acho muito interessante, como eu falei antes, que o livro tá em runas, né? E a Hermione tá lendo, assim, fluentemente, porque ela é... Sim, a é muito legal. pirocuda das runas, ela praticou bastante nesse período. E, Nunca tinha pensado nisso. né, às vezes eu me pergunto se essas runas, esse livro, elas são tipo assim, cada runa é uma letra, você só tem que meio que decodificar, né? Ou se você tem que aprender uma outra língua, que seria a língua na qual as runas foram escritas, sei lá, um inglês antigo, um nórdico, alguma coisa assim. Eu acho que um pouco dos dois, porque variação linguística existe, ainda que fosse a mesma língua, seria outra língua, sabe? Aham. Tipo assim, seria ela lendo Libras ou ela lendo, tipo, outra Não, língua? ainda que fosse, Não, sim, mas inglês arcaico, seria outro inglês. Então você pode até achar palavras, a runa equivale a uma letra A, e ainda assim seria uma palavra que você nunca viu na vida, Exato. porque é de um inglês muito antigo. Eu acho mais provável que seja uma outra língua mesmo. Então ela deve estar, além de estar lendo, ela está também traduzindo, né? Ao ler. Porque eu acho que se a J.K. quisesse, que lógico, querendo ou não, ainda é um livro pra criança. Mas se ela quisesse deixar bem claro que isso realmente foi escrito no século, sabe? Antes do Shakespeare, talvez a Hermione lesse, e já pensou, tipo, ela lendo o inglês antigo, assim, uma coisa diferente. Só que ia ficar muito difícil de entender, né? Pras pessoas. Ia perder todo o ponto. Ia tirar a graça da história. E aí, conforme a Hermione vai lendo, a gente vai tendo algumas descrições das relíquias em si. Então, a varinha mais poderosa do mundo, ela é feita de sabugueiro, mais poderosa existente, né? Ela é feita de sabugueiro, não sabemos seu núcleo. Dita mais poderosa do mundo, né? Aquele bem... Exato. Não sabemos seu núcleo. E é dito também que ela deixa um rastro de sangue. E aí eu fiquei pensando, Eu acho que o núcleo dela... Rapidinho, Luísa, desculpa. Mas eu acho que o núcleo foi, em algum momento, de que disse que era testralho, né? Testralho? Eu já ouvi essa história assim, não sei de onde que eu ouvi, mas eu acho que rabo de um pelo de testralho. Pelo de testralho, não sei de onde, porque deve ser da crina, Pode ser né? de rabo, pode ser. Porque o rabo do testralho não tem pelo. Deve ser da crina, sei lá, enfim. Não, eles têm uma pelagenzinha, que ela é fina. Pois mas é tipo pelo que eu lembro na descrição, posso estar errado, ele é tipo um rabo de... Tipo aquele de demônio, sabe? Que é tipo do Noturno do X-Men. Achei que fosse igual aqueles gatos que não tem pelo, aqueles gatos do avesso. Então, aquele gato do avesso, justamente, ele ainda tem uma pelagenzinha, que ela é bem mais fininha. Cílios de testralho. Não, mas é porque quando eu imagino o pelo de uma varinha, eu não imagino, tipo, um monte de pelinho dentro do núcleo. Eu imagino um pelo esticado, sabe? Pode ser a corda do coração dele também, igual o de dragão. Ai, que triste. Fibra de coração de dragão. Pode ser. Eu lembro que era alguma coisa de testralho mesmo. Eu concordo com o Code, mas eu não lembro o que é, não. Nossa, seria Na minha muito mente doido. sempre foi pelo, porque é um cavalão, assim. Mas Uma posso coisa- estar errada. Uma coisa que eu acho interessante é que no filme, né, quando eles fizeram o próprio da varinha do Dumbledore, eu acho que já tinha saído o livro, né, quando o sétimo livro, quando eles fizeram acho que é no quinto que a varinha do Dumbledore muda, que fica a varinha, tipo, As bolinhas. mais famosa com as bolinhas, que tem, inclusive, o símbolo das Relíquias da Morte. Eu não sei se é descrito que tem essa relíquia na varinha no livro, eu acho que não, né? Até porque seria uma coisa, assim, que eu acho que ia deixar muito na cara, para as pessoas verem, assim, pô, essa varinha é velha, aí tem... Essa varinha velha. Essa varinha tem o símbolo das relíquias. Se bem que não é todo mundo que sabe, né? É só mais os biruta mesmo. E os Grindelwalds. Os maníacos e os biruta. Que se interessam. Mas seria uma forma, né, de você... Opa, levantar a suspeita aí. Tem uma pessoa com essa varinha aí. O que eu tava falando naquela hora era que... sobre a varinha, que ela deixa esse rastro de sangue, né? E eu fiquei pensando
que... Por isso que ninguém sabe que dá pra ela ser passada de mão em mão sem matar. Porque as pessoas sempre matam pra garantir que essa pessoa não vai atrás dela de novo, né? E ninguém sabe que isso é possível, que é o que acontece com o Harry, né? Ele acaba tirando a força e nisso a lealdade da varinha muda. Então são coisas muito sutis das varinhas, né? Comportamentos sutis que só quem faz varinha sabe, né? E é por isso que eu acho que esse rastro de sangue foi o que fez as pessoas não saberem dessa característica da varinha das varinhas. Sim, mas aí vou ignorar 100% a sua informação, codificar com a minha teoria mesmo, porque ela é headcanon na minha cabeça. Tudo bem. E eu acho que tem a ver Pode negar as exatamente com evidências. isso que eu falo sobre ser um artefato mágico muito raro, que, como a Luísa falou, você acaba tendo que meio que destruir a pessoa pra ela não voltar e pegar de você. Exato. Então, não é que você não sabe, você só garante que o outro vai estar morto, sabe? E como a pessoa é ambiciosa normalmente também, às vezes nem cogita não matar o inimigo que tá com a varinha, sabe? Sim, não acho que é uma questão de conhecimento, assim, não sei se eu preciso matar ou não. Vou matar aqui. Não, então, isso, mas vou pegar a assim, varinha pra mim. justamente por sempre matar é que as pessoas não sabem que não precisa, entendeu? Porque eles acabam achando que sempre precisa matar pra pegar. Às vezes a pessoa matou só porque acha que precisa. Porque, na verdade, entendi. se ninguém souber quem roubou, tipo, foda-se. Ele vai atrás de quem, entendeu? Se a pessoa for esperta e não sair se gabando. Mas a questão também é essa, porque a gente sabe que a lealdade da varinha não muda só de roubar. Você precisa realmente desarmar, você precisa realmente conquistar a Então. varinha. Então, às vezes, alguém já fez isso, foi lá e só roubou, e a varinha não era leal a ele. Exatamente. E Então também a tem a pessoa questão achou que precisava lealdade. matar. E também tem a questão do desarmar, né? Que eu não sei se eu nem quero trazer, porque isso eu acho que é uma coisa... O maior defeito hoje dessa... eu acho que não precisa. O maior a gente defeito- fala bastante disso no final. eu acho que é o maior defeito dessa história toda, é que é a questão de desarmar, né, gente? Pelo amor de Deus, você desarma as pessoas, enfim. Mas então, o desarmar, né, assim, pra falar brevemente, o desarmar pra mim é isso, é a varinha ser conquistada, né? Não é necessariamente você só jogar um espelhar, mas é você conquistar Não, o que eu quero dizer é que, tipo a assim, lealdade dela. Desde que o Dumbledore tirou a varinha do Grindelwald, ele nunca foi desarmado. Então, e todos os seus donos anteriormente, sabe? Acho que isso é meio estranho, mas tá tudo bem. Mas o Dumbledore já foi subjugado por algum outro bruxo? Ele já perdeu algum duelo? Entendi o que você quis dizer. Eu não digo nem perdendo o duelo, eu digo tipo assim, no meio do duelo o cara tira a tua varinha mesmo, sabe? E aí depois você vai lá e pega do chão. Pega do chão. Mas é isso que eu tô falando. A questão é da lealdade, pra mim, não tá relacionada só com espelhar, mas só com jogar a varinha no chão. Tem a ver com a varinha ser conquistada. Acho que da pessoa ser derrotada também, né? Não só, tipo, perdi minha varinha. E trazendo de novo aquilo que eu falei, sendo essa a varinha das varinhas, ela tem um histórico de ser conquistada, de mudar de mão por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Ela é rodada, ela é Então safada. ela é rodadíssima. Ela é rodadíssima. Então ela Agora tem eu vou- uma compreensão de quando o bruxo pro qual ela serve foi derrotado. Eu acho... Bom, a gente entra nisso depois. Gente, é um assunto longo. Mas eu acho que tem mais a ver com a derrota do que com o espelhar. Joguei o espelhar, tem a mas ver com a ganhei. derrota, exato. Agora, a partir de agora eu vou utilizar essa expressão. Querida, você é mais rodada do que a varinha das varinhas. Eu amei. É de fato Vou uma vou varinha muito adotar rodada. também. Vou aderir. Eu devia ter usado isso como conteúdo adulto. Pode crer. Eu vou fazer aqui rapidamente um pequeno panorama da história das varinhas, de acordo com o que pelo menos o Cristiano Filho fala, né? Ele fala que existe um rastro de sangue, inclusive de uma forma muito, muito bonita, né? Que é colocado aqui no parágrafo, é o rastro sangrento da varinha das varinhas mancha as páginas da história da magia. Poético. E esse rastro a gente pode justamente, né, seguir e tentar chegar nas pessoas, né? E foi documentado que depois dos supostos donos, né, o Peverell, que ele não fala ainda aqui, porque o Harry vai só mencionar os Peverell depois, no caso a Hermione. O primeiro dono foi o Egberto, o Egrégio, que é uma palavra muito, muito arcaica, muito barroca, que significa extremamente distinto, muito importante. Depois apareceu o Emerico o Mal com L, que a Lia escreveu com L, eu acho, pelo menos tá aqui no capítulo que eu li, mas deveria ser Mal com U. Mas ele tava sempre na bad. Ele tava doente, né? Ele tava sempre doente. Aí depois Goldelote, aí ele vai contando meio que... ele vai explicando, né? Se importando em explicar, deixando pelo menos um subtexto de que essas pessoas elas iam morrendo ou de morte, assim, natural. Matada.
né? Ou elas eram geralmente embriagadas, morriam embriagadas, não estando em posse da varinha, pra poder dar essa ideia de que essa varinha, ela jamais poderia ser vencida, né, por outra varinha. Ah, tá falando nisso, gente, o que vocês acham do nome da tradução, né, Varinha das Varinhas pra Elder Wand? Eu lembro na época que eu não gostei nem um pouco, hoje eu já me acostumei. Qual seria outra opção? Eu gosto porque eu não consigo pensar em uma opção. Elder Wand é um nome muito bom. A valinha anciã. Valinha, nossa. A valinha. A valinha. Valinhos. Eu não lembro como é que o pessoal traduziu na tradução não oficial. Eu acho que era anciã, né? Mas eu acho que anciã dá uma sensação de varinha varinha capenga. Eu acho anciã esquisita. A varinha clássica. Sei lá, não acho que tem uma alternativa muito boa. Eu achei que você ia falar flácida. É porque ela já tá muito velhinha, né? Já tá quase meio caída. Que ela é meio anciã. Ela já tá caída. É uma senhora muito rodada. Mas realmente, no final das contas, acho que também tem aquela questão do exposition therapy, né? A gente escuta tanto que a gente se acostuma. Então, é isso aí, a varinha das varinhas, tá ótimo. Eu acho que eu fiquei refletindo porque eu acho que eu tenho a mesma sensação que você. Eu não gostei inicialmente, mas o nome Elder Wand é muito bom. Aí eu falei, imagina que nome péssimo, seria muito melhor... E aí eu não sei o que seria muito melhor. E o que é legal é que tem a questão do trocadilho, né? Também que tem ela é a varinha da madeira, do pau, o Elder, né? E pau. Ela também é Elder porque ela é a primeira ou alguma coisa assim. Como que é o nome em português? Sabugueiro. Sabugueiro? Então também vai chamar ela de varinha de sabugueiro. Pronto. Não. É quase um personagem. É quase um personagem do Monteiro Lobato, não é mesmo? Varinha de sabugosa. Varinha de sabugosa. Obrigada. É isso que eu tô tentando formular mentalmente. Então, é isso. A tradução pra mim tá boa, porque eu acho que é isso mesmo. Eu não consigo pensar em nada melhor. Exato. Uma coisa também falando sobre se várias exposição faz a gente se acostumar. Eu lembro logo no comecinho de Harry Potter, quando eu tava entrando em contato com Harry Potter, né? Não existia muito essa ideia no imaginário coletivo, eu acho, de que bruxos usavam varinhas, né? Geralmente varinha era uma coisa mais pra fada, pra mágico de palco e tal. E eu sempre achava meio estranho, assim, em Harry Potter usarem varinha, sabe? Eu não estranhava a vassoura, caldeirão e tal, mas varinha eu sempre achei uma coisa que, sei lá, que não combinava muito bem. Só que a gente, consumiu tanto que não consigo mais imaginar bruxos em varinhas. J.K. Rowling canonizou as varinhas no universo imaginário de bruxos. Parabéns. Sim. Bom, aí também temos a Pedra da Ressurreição, que, na verdade, o irmão chega e pede um modo de restituir a vida, né? Ele não especifica como precisaria ser. Ele fala, morte, se vira. Ela cata um cascalho ali do chão. Toma essa pedra aqui. E faz virar essa pedra que ressuscita os mortos, né? E ela ainda dá um tutorial de como fazer funcionar, que é virar 3 vezes na mão, porque senão você fica só, vai... Faça surgir. Pedra, eu escolho você. Então. Você joga a pedra no túmulo da pessoa e a pessoa ressuscita. Eu acho... E assim, então, uma coisa que a gente para pra pensar, né? Que depois mostra que o irmão foi tentar trazer uma moça que ele amou e morreu muito cedo. E aí ele tenta trazer ela de volta. Mas ela não pertence àquele mundo que parece que eles estão separados por um véu. E eu acho que o Code fez um comentário falando sobre o véu, né, o Véu da Morte, que é o arco que tem lá no Departamento de Mistérios. E quando... Eu não lembro se foi o Code ou se foi a Luísa, mas quando vocês falaram, me veio um pouco essa ideia de que, assim, eu sempre vi aquele véu daquele arco como um véu, de fato. Então era como se aquele artefato tivesse um véu pano? E aí o Harry estivesse olhando para aquele véu. Um pano, físico. Sim. Mas aqui eu parei pra pensar sobre isso. Será que não é um tipo de véu? Será que não é um véu simbólico que tem lá no arco também? Eu acho que é, simbólico. Então, pelo que eu lembro da descrição, que inclusive já fiz algumas rolagens de RPG nesse ambiente, então tive que estudar um pouquinho a descrição do lugar e tal, não sei o quê. O arco lá do departamento... Já estive lá várias vezes. O arco lá da Câmara da Morte, ele tem um véu que parece estar tremendo, mesmo que a sala não tenha nenhum tipo de ventilação e não tenha vento. Então isso significa que ele é um véu de um outro material que não físico, eu acho, sabe? Então acho que... Sim, mas é isso pra mim, eu não sei, porque daí agora, eu sou uma pessoa de memória curta. Pode ser que a gente tenha discutido isso lá no episódio do véu. E eu não lembro. Também não lembro. Mas
Eu sempre achei que era uma coisa meio que da magia do negócio. Que é um véu mágico, que é um lugar, né, mágico, uma passagem. Então ele tava se movimentando porque ele não tá só num mundo, ele tá em 2 mundos. E aí ele tá assim, sabe? Mas, agora que eu tô parando pra pensar, que pode ser que seja meio que visualmente a passagem entre os 2 mundos, sabe? Que dê a impressão de que é esse véu. Na verdade, é meio que uma coisa turva que você enxerga entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. O que tem no filme, né? Que é, na verdade, tipo, é um arco e aí ele tem essa coisa leitosa no meio que também fica esvoaçando como se fosse um tecido. Eu imagino aquilo lá. Eu também acho. Mas é porque aqui no conto não é um tecido. Exato, é só como se ela fosse tecido. opaca. Mas fica assim, meio voando, né? Tremulando. Eu acho que a metáfora do conto é alguma coisa tipo assim, ela tá lá distante como se estivesse através de um véu, né? Isso pode ser que não existe um véu, inclusive na própria história do conto literal. É uma forma de dizer que ela estava distante. Isso, e ela estava uma forma talvez... fantasmagórica, né? Mas a gente também pode interpretar que ele via de fato como se ela estivesse por trás de uma camada, de uma screen, de uma tela. Ela tá Eu não acho que seja o caso. Eu acho que é só pra dizer que ela tava acho, mas eu acho que pode ser, entende? Que tenha essa coisa, esse tipo de separação entre o mundo dos vivos e os mortos, e quando eles se juntam, meio que a visão fica turva. E aí se descreve na narrativa como um véu que meio que separa isso. Eu acho isso muito poético, né? Inclusive, acho que ela colocou a palavra véu aqui, a mesma palavra que aparece lá pro véu do Departamento de Mistérios, porque eu acho que ela queria que a gente fizesse essa conexão. Pra mim, é headcanon que, tipo, isso aqui é pra ser associado com aquilo lá, sabe? Ainda mais que depois os próprios Sirius voltam, entre aspas, né? Aparece. E ele morreu atravessando o véu. Sim. E a gente tem lá também, a gente escuta as pessoas, né, que já morreram e tal. Inclusive tem teorias, né, do Super Forçado Brothers. Que tem. Eu só pensei na coisa poética do véu. Foi isso que acho que me deu um plá agora, entende? A coisa de ter uma divisão meio que como se você vê um fantasma, não um fantasma de Hogwarts. Se você vê alguém no outro mundo, tem essa coisa no meio, como se fosse uma camada, como que fala? Como se estivesse no universo paralelo e a gente enxergasse o universo paralelo através de um filtro. Isso. Eu achei poético. Até porque a gente precisa estabelecer esses espíritos que voltaram do mundo dos mortos em contraste com os fantasmas, que são coisas comuns do mundo bruxo, né? Acho que é uma boa forma de você também fazer essa separação. É tipo aquelas descrições de Sete Além, sabe? Vocês já viram isso? Não. É conspiração da internet, a gente adora. A Luísa assina o Pasquim. Eu assino o Pasquim. Outra coisa, aí a última coisa que eles falam, né, que é a última relíquia, é a da capa. E a gente vê a descrição dessa capa, de como que ela funciona, de como ela é, oh meu Deus, a melhor capa do universo. E uma informação importante, que ela é passada de pai pra filho. E epa, isso é machista, que ele fazendo mente interrupting, né? Isso é machista. Por que não é de mãe pra filha? Por que não é de pessoa... genitora para prole, não sei qual... para herdeire. E um adendo assim que ninguém perguntou, mas de criança burra, é que quando eu li a primeira vez, eu fiquei... Nossa, mas ele ficou a vida inteira coberto com a capa pra ele não morrer? Aí eu parei pra pensar um pouquinho e falei, não, né? É uma metáfora, querida. Mas também é uma história, né? Ele podia muito bem ter passado a vida. Ficou deitado, coberto, falou, cansei, quero morrer. Ele tira a capa. ele era muito low profile. Porque assim, se a morte procurou ele por todo canto e não conseguiu achar ele, acho que dá pra... Acho que a Luísa criança que tava lendo não é tão burra assim não, amiga, porque... A única forma da morte não encontrar ele é se ele tivesse, de fato, com a capa o tempo todo. Bom, e foi assim que eu comecei a desejar com a capa, ser como que ele teve filhos? Uai, as pessoas no mundo bruxo transam de maneiras estranhas. Elas transam invisivelmente? Ele pode ter feito uma ordem amiga. Aí ele falou, eu fiquei imaginando, sabe o quê? Aquela cena do Todo Mundo em Pânico 2, do fantasma com a mulher na casa lá do... Sabe? Não tem. Fazendo sexo. Além de ser machista, é abusivo. Que horror. Tudo errado. Ai. Bom, e aí depois que o Xenophilho descreve todas as relíquias, faz o desenho lá que ninguém entendeu a descrição dele, porque eu fiquei muito confusa quando ele escreveu. Eu falei, tá, um monte de rabisco. E eu juro que eu tentei desenhar quando eu li. Mas tava escrito meio errado mesmo, né, também. Eu acho que, tanto em português quanto em inglês, pelo que eu tava vendo, assim. Acho que a jeito que tá escrito dá a entender de que o círculo, ele fica
na parte de cima e não Fica tipo em um pirulito, volta da né? varinha. Fica tipo um pirulito, com a capa embaixo do pirulito. Tipo quando você tira a capa do pirulito e desce ele, assim, né? O pirulito da morte. O pirulito da morte. E a Hermione fica tipo, tá, legal essa história, Xenofilho, mas assim, você tem um bufador de chifre enrugado na sua casa, então eu não vou acreditar em nada que você fala. Cadê as evidências? Cadê as evidências? E nisso, ele já começa a devagar tentar convencer Hermione de que ele está certo, de que é verdade, elas existem. E ele fala, tipo, se existisse uma capa dessa, o dono seria desmensuradamente rico. Mas assim, como assim? De onde você tirou essas Eu só parei pra pensar nisso quando você falou isso. Falei, ué? Então, aí eu fiquei Qual pensando... o problema dessa frase? Não é... Enfim, mas você tem razão. Porque não faz sentido. Tipo assim, de onde você tirou que ele é rico? Porque ele tem uma capa que é muito boa? É porque daí, assim, a gente pensa... Porque ele se pode esse roubar negócio, bancos. a pessoa que é dona de um negócio muito desse, ela seria muito rica. Como Mas assim? por quê? A gente saberia quem é. Se passa Exato. de pai pra Aí filho. quando você falou, eu falei, pode crer, né? Por quê? Mas olha só, ele está certo, Luiz, eu quero lhe dizer. Porque os Potters são podres de rico. Não, tipo, sem querer ele tá certo. Mas assim, por que eles são ricos por causa da capa? Eles não são ricos por causa da poção pra cabelo? Isso é que o Thiago fala, né? Isso é o que eles James querem que fala. você pense. Mas o Jamie andou entrando em vários cofres do Gringotts usando a capa da invisibilidade. Mas, tipo, por que exatamente. Seria só por isso que eles teriam dinheiro. Porque, assim, tipo, ninguém vai dar dinheiro porque você tem uma capa legal. Eu acho que também pode Pois ser é. um pouco aquele pra fazer o do contra um pouquinho, um contraponto. Eu acho que pode ser também porque, assim, se a gente tá falando de uma coisa que passa de pai pra filho há gerações, a gente tá imaginando uma família que tá... Uma família muito, muito longa. Que sobreviveu. Grande. Uma família... E geralmente tem essa ideia, pelo menos as pessoas do mundo bruxo, de que as famílias mais antigas são as que têm mais recursos também. Eu acho que pode ser um pouco isso. Sei lá, eu achei essa frase muito, tipo... Quê? Sempre achei. Aí a Hermione pergunta, né? Os irmãos Peverell têm alguma coisa a ver? Porque eu li num túmulo. Eu vi no artigo e ela tá falando que viu no TikTok, né? Eu li um artigo. Fonte, TikTok. E o Xenofilho fica tipo, sim, inclusive, essa é uma prova conclusiva de que isso é verdade, porque isso está no túmulo. Tipo, como se colocar lá no túmulo fosse prova. Exatamente. Como se ninguém pudesse ir lá pichar um túmulo. Uhum. Colocar Exatamente. no próprio túmulo e falar, O meu também tem. emo foi E aí? lá desenhar. Não, dos Peverell tem, mas você pode botar no seu. Falar, e aí, agora? Exato, Quem que criou? Foram eles ou foi eu? Sim, As total. fontes de conclusão do Xenofilho são ótimas. Como que você prova que Deus existe? Tá na Bíblia. Tipo isso. Prove que ele não existe, essa pra mim é a pior. Existe uma profecia de que Jesus iria entrar, o Cristo ia entrar em Jerusalém montado em cima de um burro. Aí pessoal, logo, se isso aconteceu, obviamente, isso, né, é uma profecia acontecendo. Enfim. Enfim. Evidências colocadas, evidências irrefutáveis colocadas. Irrefutáveis. Mas, enquanto o Shen tá olhando, né, lá pra janela, esses comensais que não aparecem, ele vai lá pra dentro um pouquinho, né, e deixa eles lá meio que sozinhos. E eles começam a se perguntar, né? Olha só, o que você acha dessa história? Aí a Hermione fala, eu acho balela, a gente tá perdendo tempo, não sei o quê. E aí eles acabam também se discutindo, se perguntando qual seria a relíquia que eles queriam para si. E eles falam, obviamente e eles falam ao mesmo tempo as 3 relíquias diferentes. Que é a cara KKK. deles, né? Eu acho interessante também porque é a cara deles, mas, de novo, o conto é moralizante, né? Então Sim. ele te induz ele induz todo mundo a achar que é a capa que é a mais sábia. Sim. Então eu acho engraçado que eles escolham coisas diferentes. É como se, Pois assim, né? o conto é moralizante, mas não colou. Eu Mas ainda eu acho que a caguei. outra é melhor. Pois é, pra mim também não colou. Quando eu vejo as pessoas, quando eu perguntei isso, acho que alguma vez, em algum grupo desses grandes de Harry Potter, não sei o quê, todo mundo fala capa. É tipo aquela questão, né? Todo mundo quer as coisas que o Ranger Vermelho faz. Acho que é uma coisa meio... Sabe, todo mundo vai muito no viés da narrativa do... Porque eu lembro quando eu tava fazendo um curso sobre... ou quem é apontado como bonzinho na história. Que eu gosto muito de narrativa que a gente não deve confiar no narrador, né? Tipo, enfim, o narrador não confiável. Eu acho muito interessante, porque eu gosto de participar na interpretação. Mas
eu tava fazendo uma vez um curso de interpretação em que a professora falou que assim, que nenhum narrador é confiável, né? Quando a gente, no caso a gente, quando a gente tá lendo, a pessoa tá sempre tentando passar pelo menos o viés dela. E por mais que o que ela esteja contando seja verdade ou não, inclusive eu acho legal que na entrevista com o Vampiro, essa nova série que saiu agora, que é muito bacana, inclusive recomendo, ele tá meio que contando as histórias, ele não tá lembrando muito bem, porque faz muito tempo que aconteceu, né? Às vezes ele conta com chuva, tem chuva na história, às vezes não tem. Acho bacana essa questão de como a gente lembra das coisas não é objetiva, né? Mas meu ponto é mais sobre a questão do viés mesmo. Porque toda vez que alguém te conta uma história, principalmente uma história moralizante como essa, né? Ela te passa um valor moral. E as pessoas que estão acostumadas a simplesmente aceitar tudo, assim, como verdade, como certo, como não sei o quê, acabam pegando a única coisa que a lição tá passando. Que a capa é a coisa mais humilde e a coisa mais sábia pra se ter. Pois é. E aí eu acho engraçado. E assim, eu sempre tive... Desde pequena, o meu superpoder que eu queria ter é o da invisibilidade. Sim, eu também. Eu sempre achei que era o poder mais legal de ter mesmo. Talvez até porque eu li Harry Potter muito cedo e aí esse conto tenha me moralizado. Engraçado. Mas, pode ser, não sei. Mas o meu ponto aqui é que eles escolhem as relíquias diferentes que tem a ver com eles, né? Que tem a ver com a história deles. Porque eu pensaria que... instintivamente, o Harry escolheria a capa. Ele tem a capa. E ele não vive sem essa capa, sabe? É o celular dele. Ele não dele. escolhe ela justamente porque ele já tem ela. Ou seja, ele... Mas enfim. Então eu quero ela é mó legal. Engraçado também, porque eu escolheria, inclusive, qualquer uma das outras duas, menos a capa. Sério? Eu escolheria a capa, porque o sonho primeiro dele é ser invisível. Porque a gente sabe que a Varinha das Varinhas faz magia extraordinária. Eu acho que ela poderia te deixar invisível também de uma forma que... como precisaria da capa. Né? Como o Dumbledore. E não só isso. E não só pra ficar invisível. A varinha, ela consegue reparar outras varinhas. Enfim. Eu não digo nem pra parte marcial. Eu acho que a forma de você conseguir fazer coisas para o mundo bruxo, sabe? Eu acho que o viés, obviamente, que a história tá passando é tipo assim... a varinha aqui quer vencer qualquer outra. Isso é uma coisa legal. Você querer ser combativo. Não. Beleza, concordo com esse viés. Mas o que eu não concordo é que, tipo, essa varinha é inútil porque ela só causa destruição. Não, porque... se você usar ela só pra causar destruição. Tanto é que o Dumbledore... Tanto é que o Dumbledore usou por vários anos e só usou pra coisas boas, assim, né? Tecnicamente. Então eu acho que ela é boa mais por essa questão de, sabe, fazer feitiços não só marciais. E a pedra... Porque a pedra, supostamente, se ela realmente tiver essa propriedade de chamar alguma existência de outro plano, então não sei o quê, ela tem muitos usos, pô. A gente poderia saber sobre o pós-vida, sabe? Tipo, trazer a pessoa tendo consciência. Tipo aquela coisa meio pushing daisies, aquela coisa assim, sabe? Poder entrevistar a pessoa pra saber quem matou ela. Tem uma série de usos que você pode fazer com a pedra também. Ou de repente até trazer algum ente querido que você perdeu, mas sabendo que ele não pertence aqui. É só pra vocês conversarem mesmo. Botar o papo em dia. Botar o papo em dia, como você faria com um quadro ou um fantasma. Acho que é uma... De um conselho. O problema realmente é só que, sim, essas relíquias, elas apresentam esses problemas com as condições que aparecem na história, né? A varinha das varinhas causa destruição se você, como o Bron falou, ficar se gabando dela e querendo usar ela só pra derrotar os outros. Ponto. E aí eu acho que é legal a gente falar, porque esse capítulo é especificamente sobre o conto. Como eu disse, eu nunca vi o conto como uma história de terror, porque eu acho que ele é justamente uma reflexão sobre a morte. Então, a parte, as 3 etapas que vão se passando a morte violenta, então ela não é legal. A morte, como fala? A negação do luto, né? A não aceitação da morte também não é legal. Então a combinação das coisas você aceita a morte como um amigo quando ela vem. Você foge dela, mas se esconde dela enquanto você puder. Tipo, vive a sua vida enquanto você puder. Eu acho que essa é a moral. Carpe diem. É uma boa moral. E aí, se você para pra pensar nessa trajetória, aí faz sentido que a melhor relíquia seja a capa. Sim. Mas eu entendo o que você tá dizendo, cada artefato vai ter a sua vantagem. Eu só realmente queria ficar invisível, é só isso mesmo. Você quer ser a menina da Caverna do Dragão. Mas olha só, eu acho interessante essa questão porque... eu sei, gente, eu sou do contra, me desculpem. Mas é porque eu não gosto do viés dessa história, no final das contas, sabe? Todas essas coisas consideradas. Porque a gente tá falando sobre o mundo bruxo. Provavelmente, assim, existe essa ideia de que a gente tem que aceitar a morte. E que a morte é uma coisa inevitável. E que até aquele momento nunca se achou para os bruxos uma forma de você realmente driblar a morte. Né? E todas as formas que são possíveis, elas envolvem magia das trevas. Ou coisas que não é bom chegar perto, não tocar. Mas, assim,
eu acho que isso é uma coisa meio... É aquele complexo da ignorância, sabe? A gente tá falando de um mundo mágico em que isso poderia ser descoberto em algum momento. É claro que assim... E aí, acho que parte pra questão de que assim... Não... Dessa água que não beberei, sabe? Não tente... sabe? A morte é a morte, aceita mesmo e pronto. E eu tendo a discordar desse tipo de coisa. Tudo bem que no nosso mundo, obviamente, a gente não tem muita coisa que a gente possa fazer. Sei lá, no futuro alguém pode descobrir uma forma de renovar as próprias células e ter uma extensão da vida, sei lá. Ou... Enfim, eu não acho que tão cedo a gente vai conseguir lidar com essa questão e nem acho que também seja sensato a gente tentar lutar contra a morte, e faz sentido realmente a gente simplesmente aceitar, porque é o jeito menos doloroso, eu acho que, de lidar com essas coisas, né? E mais seguro. Mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, a gente tá falando de um mundo mágico e existem implicações de que as pessoas no mundo mágico, elas podem ir atrás de tentar descobrir essas coisas. E o juízo de valor do conto não faça isso. Sim. É porque... Sim, mas... O que eu entendo é que, assim, o que o conto quer dizer é não vá atrás de... você nunca deve ter uma sede de poder bizarra, porque isso vai te arruinar. E você não tem que tentar trazer os mortos de volta, porque vai dar errado de um jeito ou de outro. Na melhor das hipóteses, a pessoa que voltar vai ficar triste que ela voltou. Na melhor das hipóteses. Então, acho que é muito sobre isso também, né? Sobre essas lições. Assim. Não, mas é porque tem uma reflexão toda, eu acho que inclusive na obra... Eu não lembro exatamente porque eu não acompanho a J.K. Rowling, né, muito fora, assim. Mas eu sei que ela já declarou que o Harry Potter não existiria se ela não tivesse perdido a mãe dela. Sim. Então, a morte tá permeando o livro todo, tem muito a ver com ela tá lidando com a morte enquanto ela escreve a história. E o próprio arco do Voldemort tem muito a ver com ele querer vencer a morte, ele querer a imortalidade. E o que o conto tá falando é meio que o contrário, é meio que querendo se contrapor, inclusive, ao vilão da história, que tá querendo ser imortal. É no sentido de a gente precisa compreender que ter a humildade de entender que nós a gente não vai, sabe, querer passar disso, querer alcançar essa imortalidade. Que eu acho que tem até uma coisa... não sei se necessariamente cristã, mas religiosa. Pois é isso que eu ia falar. Não sei se necessariamente cristã, né? Porque eu não acho que é só o cristianismo que tem esse viés. Mas um pouco cristã, nesse sentido de... Não, então, porque daí você vai... Aceite que você vai morrer, porque daí você vai pro céu, vai pro inferno. É assim que funciona. Eu acho que o Voldemort não ouviu esse conto, porque, primeiro, ele foi criado num orfanato trouxa. Segundo, se ele ouviu, ele não entendeu, porque... ouviu e ignorou. Acho que ele só ouviu falar Relíquias da Morte e ficou tipo, pra que serve? Ele ouviu e falou, uau, uma varinha, será? Queria uma dessa. Ele falou, quero. E foi isso. Ou ele simplesmente leu, que eu acho que deve ter sido o caso, e ele, né, tipo assim, cagou pras lições. Porque, assim, querendo ou não, não é um texto que a gente também tem que levar como escrito em pedra, né? É uma coisa que alguém escreveu. Eu tava falando muito, pouca gente sabe que o conto é uma romantização das relíquias que de fato existem. Então, até fazer essa relação quando você é criança, você só ouve a história e fala da hora. Não, eu digo, ele é adulto agora procurando a varinha. Eu acho que ele deve ter então, na verdade, se informado sobre o conto. A gente não sabe. Não necessariamente, é o que até o Olivaras fala. Olivaras ou Dumbledore? Que muita gente sabe da história da varinha, mas que não sabe necessariamente que ela é parte das relíquias. Exato, isso que eu ia falar. Às vezes ele não sabe da história do conto, mas ele só sabe das varinhas, da varinha. Que eu acho que é mais provável, né, vindo do Voldemort. Não tem cara de que ficaria lendo conto de infantil. Mas enfim, só pra concluir o que eu ia dizer sobre a reflexão sobre a morte. Então, por isso que eu acho que o conto vai nesse sentido de querer passar a mensagem de pessoas que tentam vencer a morte, como o Voldemort, elas querem se equiparar a Deus, voltando àquilo que a gente estava falando do cristianismo. Elas querem ser Deus, e aí elas têm que ter a humildade de ver que nós somos meramente humanos, nós não somos Deus, nós não vamos vencer a morte. Então eu acho que esse tema acaba permeando Harry Potter de certa forma, sabe? Sim, aqui nesse conto ele tá bem explícito, mas permeia a história como um todo. Isso, eu acho que isso tem a ver também com aquela questão que a gente estava falando sobre ser natural ou não, a questão das Horcruxes e a forma de você, né, debilar a morte não ser natural. Eu acho que talvez seja um pouco essa questão, né, tipo, meio que negar o que seria natural é uma coisa sempre não sensata, né? Só que, assim, não, né? Se a gente nunca tivesse querido voar ou desenvolver tecnologia para fazer avião, a gente nunca teria voado, por exemplo.
Ou Só medicina, né? Ou medicina. Não, vai todo mundo morrer não é. mesmo. Pra que vai fazer remédio, gente? Pois é. É a vontade de Deus que você morra de catapora. Pois é. É por isso que eu sou Pois meio contra essa teoria da humildade, assim. Eu acho que Não, eu não tô existe dizendo que eu sou a favor, não, tá? Tô só não, sim. falando sobre a narrativa. Não, assim, eu acho que mais ou menos, né? Porque, assim, o que eu tô querendo dizer, eu acho que eu concordo em partes, né? Eu não acho que é totalmente descartável também essa noção. Porque, até onde a gente conhece o mundo bruxo nesse momento, e principalmente quando esse conto foi inventado, no século XIII lá, né? Realmente não existia nenhuma forma de você... ou se eu sabia, ninguém sabe, né? De evitar essas coisas. Então, se a gente não tem como, o que a gente pode fazer é aceitar mesmo. Exato. Se não tem solução, solucionado está. Mas eu acho interessante que é tanto essa questão do juízo de valor no conto, que o conto é pontuado assim, né? E o segundo irmão, que era ainda mais arrogante que o primeiro, queria humilhar a morte ainda mais, e disse que queria trazer alguém de volta, né? E aí ele acaba se Sempre que tem matando. adjetivação, desconfiem. E o terceiro, foi o mais sábio, o mais humilde deles, foi o que escolheu o negócio pra se esconder dela. E no final das contas, ele foi o mais esperto, né? Ele que humilhou a morte. Mas no final... Mas aí não colocam com esse adjetivo, né? No final, eles não têm outra escolha, porque o máximo que eles podem fazer é adiar o encontro. E eu fico me perguntando assim, é claro que essa história não aconteceu, né? Pelo menos a gente não tem como concluir que aconteceu. Mas e se o cara simplesmente escolhesse, não vou morrer não, vou ficar usando isso aqui pra sempre. Ele é tipo, ele envelhecer e ficar cada vez mais decrépito e nunca morrer? Tipo Nicolau Flamel. Nicolau Flamel. Tipo Nicolau Flamel. Bom, aí o Harry eventualmente cansa, né, de ficar ponderando sobre as relíquias, se elas existem ou não, com o Ron e Hermione, e começa a andar em círculos pelo andar ali da casa, e ele acaba indo parar no andar de cima, que é o quarto da Luna. Ele vê uma coisa assim no teto, um negócio se mexendo. Oh, gente. Ele vê a própria cara dele, ele fica tipo, what the fuck? O quê? E eu amo que ele tá subindo, né? Que ele já tá, tipo, impaciente. A Hermione fala assim, Harry, não é educado, não vai lá. E ele caga pra Hermione. Não, a coisa mais legal que tem é esse cheiro. Não sou educado. O plano dele é sempre deixar a Hermione pra trás e subir as escadas. E aí ele vê a pintura no teto do quarto da Luna, que não é uma pintura que se mexe, mas que ela dava uma impressão de estar viva, assim. Eu acho muito lindo isso. Ai, sim. Tinha o Harry, o Ron e a Hermione, a Gina e o Neville. Achei interessante que a Luna não tá nessa, mas tudo bem. Porque são os amigos, né? Ela não é uma própria amiga dela. Mesmo, ela colocou a foto das outras pessoas. As assim, se fosse uma foto, ela poderia estar na foto, mas como é verdade, pintura... faz sentido. E em volta deles tá escrito amigos, assim, tipo, e brilhando e meio que andando, né, também. Eu acho muito lindo essa imagem, um pouco triste. Gente, assistam Crazy Ex-Girlfriend, mó legal. E é um pouco triste essa imagem também, porque você fica tipo, putz, a Luna é meio loser, né? Nunca tinha tido amigos. Ela tem uma estima sobre eles que é bem diferente do que eles têm sobre ela, né? Por mais que eles ainda considerem a Luna muito próxima, só que ela considera eles muito mais do que eles, provavelmente. Sim, e sabe o que eu acho muito bonito? É que a Luna é muito honesta sobre esse sentimento, sabe? Sim. Porque as pessoas, elas são muito defensivas com essa coisa de, ele gosta de mim, mas eu não gosto tanto quanto ele gosta. Será que eu gosto mais? Será que eu gosto menos? E a pessoa tende a se defender se o outro gosta mais ou menos. E ela não é defensiva, ela é tipo, fiz amigos, gosto muito dessas pessoas, mesmo, né? Não ligo. Inclusive se elas, do Rony, que trata ela exatamente. mal. Mas sabe a palavra, eu tenho dificuldade de ser vulnerável porque, vamos olhar pra essa palavra, né? Vulnerável, significa que você pode se machucar pra caralho. Você pode, vulnera significa machucar. Já vimos anteriormente. E também tem uma foto dela com a mãe. E tá falando que ela tá bem mais limpa na foto. Eu achei pesado. Porque acho que isso é só pra dizer que ela não é tão bem cuidada pelo pai como ela era cuidada pela mãe, né, gente? Porque a gente sabe que só a mãe que sabe cuidar mesmo das pessoas. Ou ela tava em depressão. Como assim? Isso também. A Luna tá em depressão e ela não se cuida mais. Ah, tá. Aquele querendo lacrar, né? Acabei de ser chochado. Você estourou meu balão da lacração. De ser lacrado. Lacraram-me. Anti-lacrários. Finite lacrations. E o Harry, ele é muito Sherlock Holmes, né? Ele tá com o seu cachimbo e sua caderneta de anotações, andando pelo lugar e observando
de alguma maneira, que a cama não está sendo usada. Fico assim, gente, como é que o Harry percebeu que a cama não está sendo usada? Como é que alguém poderia ter essa constatação através de Como observação? é que alguém que passou meses sem nem saber o que tinha no livro da Hermione, consegue ter um insight desse? É que, Isso que me irrita um pouco na narrativa, sabe? Porque a inteligência do Harry é muito inconsistente. Inconsistente, é ótimo. É porque ele é Às vezes intuitivo. ele tem uns insights geniais e às vezes é um... Nossa, nunca ouvi falar disso. Tipo, amigo, eu não consigo entender. Né? Mas eu tenho a sensação que é quando a cama tá muito esticada, sabe? A roupa de cama tá muito esticada. Ah, mas aí a pessoa arrumou, né? Ah, sei lá. Enfim, eu entendi o que ela quis dizer. Não, eu entendi o que quiser também. Eu acho que é o... Só que assim, a narração tá dizendo assim... e logo é possível ver que porque essa parede está branca aqui, que não existe nenhum cachorro na casa. Falou, hã? Ué, faz sentido, porque cachorro come reboco de parede, bate fica em pé nas paredes. Assim, eu entendo que devia estar empoeiradinho de tipo assim, ninguém entra nesse quarto faz um tempo, sabe? Mas bem que tem uma teia de aranha na janela, né? Alguma coisa assim. E aí... Não é exatamente teia de aranha, tem aquela vibe. Sabe quando você viaja e fica muito tempo fora de casa? E a casa tá cheirando a cheiro de A casa parada. tá arrumada, mas ela não tá com cara de que ninguém arrumou agora há pouco. Tá com cara de parada, né? Tipo, É tipo roupa de vó no guarda-roupa, que fica com aquele Mas cheiro. é um pouco isso, ela é eu sou muito fresco com a- perspicaz. Você Sim, eu sabe que entendo. sua casa tá há muito tempo sem ninguém mexer. É muito perspicaz você perceber isso sem nenhum indício. Eu entendo, eu tô sendo Perry, mas eu tô sendo Perry sobre especificamente a descrição da cama. Eu não acho que é possível inferir por causa da cama. Tudo bem. Mas é isso. As outras coisas eu acho que importam. Tipo, as outras coisas valem. Tipo, o fato de não ter roupa poeira. no guarda-roupa aberto, poeira, o lance da janela, enfim. E muito perspicaz, né? Inclusive, ele não usou só isso como evidência. Quando vem chegando o Shannon com as suas 4 tigelas de sopa que fede a cuecas, ele fala, e aí, por que pegou só 4? Cadê a Luna, hein? De repente não, o Harry fica esperto. aí é uma evidência um pouco mais evidente. Uhum. Aí, exatamente. Aí a gente tem... Mais Aí ele concreto. falou, opa, né? Aí, tanto é que eu amo a descrição que fala assim, e ele abriu a boca, mas não conseguiu produzir nenhum som. Tipo, fudeu. E aí o Harry consegue arrancar dele que a Luna foi sequestrada e que ele tava pensando em trocar o Harry, né, pela Luna de volta. Imaginou que se ele entregasse o Harry pros comensais, ele teria a Luna de volta. Uhum. E aqui eu acho um momento muito, muito, muito triste, porque a gente lembra que a gente tá em guerra, né? Então, Sim. assim, o Xenofilho honestamente acredita no Harry, honestamente defende a causa e tá do lado dele, mas eles fazem com ele uma coisa que torna inevitável ele virar um traidor. Então, assim, você realmente não sabe em quem confiar, você não sabe como agir. Então, eu vou continuar defendendo a causa ou eu vou pegar minha filha de volta? Gente, não Traz tem tantas muito... questões desse posicionamento dele, eu fico muito triste com essa Sim. parte do capítulo. E aí, já que como eu adoro as variações do dilema do trolley, do Trolley. trem, o que vocês acham aí? Vocês acham que existe uma solução clara? Quando eu penso assim, instintivamente eu digo assim, ele tá certíssimo, assim, porra, é filha dele, entendeu? Não Eu importa entendi. quem Que seja é que ele do vai trem? entregar. Você sabe a história do dilema do trem, que você tá no trem e tem uma pessoa que pode tá, morrer, sim. ou você pode virar a alavanca pra matar outras 5 pessoas, né? Alguma coisa assim. Mas é óbvio E que aí- ele vai escolher a filha dele, né? O e trem as variações... tá desgovernado, isso. você pode só deixar o trem matar uma pessoa ou virar e ele vai matar 5 pessoas, é isso. E aí tem as variações. E se tiver uma pessoa que você gosta num dos dois lados? E se tiver uma pessoa que você odeia nos dois lados? E se alguém da sua família? E não sei o quê. E aí acho que é muito interessante, né? Porque assim, realmente, o Harry é a única esperança pro mundo bruxo acabar a guerra, né? De alguma forma. Eu não sei se ele tem essa consciência, se as pessoas em geral têm essa consciência. Mas ele tá trocando meio que o longo prazo essa consciência, essa certeza, mas ele sabe, tanto que o Pasquim tava justamente fazendo publicações que estavam desagradando, né? Uhum. Sim, tanto que eles esbarram aí na prensa. Ele escolheu o lado. E ele vê que o Pasquim tá impresso, escrito que o Harry é o inimigo número 1. Então, ele realmente virou a casaca, né? Quer dizer, o Pasquim virou a casaca, mas o Xenofilho em si não, né? E Ele aí faz partiu o isso com coração, muita né? relutância. Ele já ia, então, mudar a linha editorial, porque a Luna foi sequestrada. E justamente isso, eu fico muito pensando sobre isso, porque a gente sabe que todo mundo tem as suas convicções, seus princípios e tal, mas assim, em guerra, como que isso se desenha de fato, sabe? É muito triste, é muito Sim. triste. E aí, no meio desse rolo, os comensais chegam, né?
o Xenofilho tá lá, tipo, ele se coloca na frente da escada, tipo, vocês não vão embora. Ah, E eu o acho Harry lindo. lembra da mãe dele fazendo isso na frente do berço, né, que é muito pesado. E quando os comensais chegam, viram atira pra cá, atira pra lá, e temos a confirmação de que, na verdade, o bufador chifre enrugado era, sim, um chifre de irrompente, e ele explode. Olha aí. A ciência venceu mais uma. Exato. E a Hermione está certa mais uma vez. E ela pensa muito rápido. Eu fico chocada com quão rápido ela consegue pensar numa situação dessa. Sim. Ela é Grifinória, né, bebê? Ah, mas até sob pressão, eu acho que, nossa... Não, mas esse é o ponto forte da Grifinória, né? Assim, fora, sem pressão, eles tem a inteligência de um verme cego. Que é o animal mais burro do mundo bruxo. Mas, com pressão, eles viram, sei lá, uma serpente chifruda. Eu só não lembro por que ela apaga a memória do Xenofilho. Acho que é pra eles não saber que o Ron tava junto. Não, eu acho que é pra proteger ele também. Ah, também Tipo, Não, mas eu não lembro o que ela tira da memória dele. ah, tá, eu não sei também. Acho que é o Rony mesmo, pra não no lembrar próximo- que o Rony tava lá. É, No próximo tanto que capítulo- ela manda... Não, ela joga a capa em cima do Rony, não é? É, ela Isso, mandou é. o Rony pôr a capa pros comensais não verem ele ali, porque teoricamente ele tá com varíola de dragão. Não, é varíola de dragão, não é? Que eles falam que tá. Isso. Isso. Eu não sei porque que apaga a memória do Xenofilho, mas porque eu já li os próximos capítulos e não fala isso, não. Só se Deve fala ser em isso, outro né? lugar. Porque se o Shannon dissesse que o Ron tava lá, ele não ia estar mais, né, com... Eu sempre achei que era Ah, tipo assim, tá. pra proteger ele, eu vou apagar a memória dele. Mas proteger como? Ah, sei lá, tipo, torturarem ele pra tirar alguma coisa, e se ele apagar a memória, não tem o que fazer, entendeu? Não adianta torturar, porque ele não vai saber. Não, mas é justamente o contrário. Quando você tá torturando uma pessoa, você consegue tirar coisas que foram tiradas com o Abreviate. Inclusive é o que acontece no quarto livro, né? Com Não lembrava. as pessoas lá. E o plano da Hermione acaba dando certo no final, que os comensais veem o Harry e ela pra poder limpar o nome do Xenofilho, né? E eles verem que, na verdade, ele falou a verdade. Não tava mentindo que o Harry tava lá. Porque, aparentemente, ele mentiu algumas vezes antes sobre isso. Aham. Os três dão as mãozinhas e desaparatam. Fogem, em É. resumo. E aí fugiram felizes para de- sempre. E deixam o castelo, a casa completamente, né? Às ruínas. Né? Que nem Sim. o Mario quando termina a fase do castelo. Não sei do que se trata. O jogo Mario Bros. Ah, joguei 80 anos atrás. Nunca mais. É que destrói, faz as ruínas. E sobe a bandeirinha. Tá, gente, então o que vocês acham disso tudo? Manda pra gente feedbacks e comentários que vocês tenham sobre esse episódio em todas as nossas redes sociais ou pelo Telegram e pelo Discord. E agora a gente vai pro momento triste do capítulo, que a gente escolhe uma coisa que a gente não gostou ou uma coisa que deixou a gente triste. O momento Avada Kedavra. Tami, qual que é o seu Avada desse capítulo? Conta pra gente. Então, é esse final, gente. Eu acho ele realmente muito triste. A gente pode ridicularizar o Xenofilho. Ah, porque é conspiracionista, porque é doido, porque, sei lá. Usa chapéu de alumínio. Mas, chapéu de alumínio, dono do Pasquim, vários rolês. Antivax. Mas assim, e ele tava tentando ajudar com o que ele podia. O que quer dizer assim, é um doido, mas é um doido legal. E sequestraram a filha dele. Aí ele tá nessa situação que ele precisa recuperar a Luna. Gente, eu acho muito triste essas situações em que a gente vê as coisas acontecendo, sabe? A gente precisa fazer essas escolhas. É verdade. São escolhas muito difíceis, Sofia. Então, esse é o meu momento Avada desse capítulo. Apoiado. E o seu, Code? Eu acho que pra mim a coisa mais... o meu momento assim, vagabundo, quando eu tava lendo, foi quando o Zino tá falando assim, batendo de frente com a Hermione, né? E ela fala assim, mas não tem como eu pegar todas as pedras e dizer que elas não existem, porque o ponto dela, né? Bom. E ele fala, eu percebo que sua mente tá abrindo, parabéns. Eu fico, ai, tio, não é isso, não é esse o Não, ponto. você não entendeu Que nada. ódio. É isso, eu matava. É aqueles vídeos do YouTube que eles colocam, tipo, um vegano e um carnívoro pra conversar. E aí sai coisas absurdas, atrocidades. Não, é um vegano e um canibal pra conversar. É, né? um canibal, sabe? Um terraplanista e um cientista pra conversar. Sim. Quem será que tem razão?
Quem vai perder no soco? E o seu, Luísa? Ah, obrigada, amigo. O meu é a insalubridade dessa casa, no geral, porque não sei se está sempre assim, se está assim porque o Xenofilho tá na depressão, mas eles tomando esse chá de bunda, de cueca, nossa, não. Vai tudo contra a minha existência. Né? E o pior é que não pode fazer nem desfeita, né? Tem que aceitar as coisas que o cara oferece, senão ele vai se ofender. Eu presumo que ele tá deprimido mesmo, porque assim, a Luna passa o ano inteiro fora de casa, né? Se a casa fica assim sempre que ela não tá lá, temos um problema mais grave. Vindo do Xenofilho. Mas aí, eu pergunto pra vocês, vocês fazem a Thaís Araújo ou não? Se vocês vão na casa de alguém, a pessoa oferece uma sopa de cueca, vocês se sentem obrigados a comer? Ou vocês dizem, desculpa, não como isso? Eu falo que eu tenho alergia ou que eu não como tal coisa. Eu invento alguma coisa. Gente, eu sou muito paladar infantil na vida. Eu também. E como eu fico com muita vergonha de falar pras pessoas o quanto eu sou fresca. Então, no geral, eu finjo que eu tô sem fome por 4 dias. Às vezes, assim. Não, tá, não quero nada, tô super bem, tô super cheia. Vivendo de água e luz do sol. Você não quer comer vagem. Isso. Eu vou adiando até quando eu puder. Não tô com fome, não tô com fome, juro. Aí a hora que te oferece uma coisa que você gosta, você come inteiro. Tipo, você quer uma bolacha? Você come um pacote inteiro de bolacha. Vou comer só uma bolachinha aqui. 2 pacotes depois. Acabou a bolacha. É tipo isso. Aí eu faço esse movimento aí. Desculpa a sociedade. Porque em inglês eles são educados, eles têm que tomar o negócio certo. Tem um momento que ele até pergunta na narração, né? Se pergunta, tipo assim, quantas colheradas ele teria que dar pra o cara não considerar que isso era uma ofensa. Uma desfeita. Em Minas é assim, você recusa comida no chá da tarde. Nossa, eu sou... Assim, eu amo comida mineira, né? Eu sou muito fresca pra comer, mas não dá pra recusar comida mineira. Pois eu amo comida mineira, mas eu sou meio Thaís Araújo assim mesmo. Se alguém me oferecer uma coisa que eu não como, assim... Eu amo que tava assistindo uma série, aquela Shogun japonesa, né? E aí o cara tá oferecendo uma coisa pra japonesa, elas falam assim... Desculpa, mas nós temos um paladar muito peculiar. É a nossa perda. É a nossa perda. Amei. It's our loss. Peculiar é ótimo. It's our loss. Mas gente, fica a dica, falar que eu tô errada. Fica a dica, falar que você tem alergia das coisas funcionam. Mas verdade. Ninguém vai questionar. Bom, agora vamos pro momento feliz, pra gente fechar essa noite, dia, tarde, depende do horário que você está ouvindo esse episódio. Madrugada. Depende da versão da história, né, dos contos dos 3 irmãos. Vamos pro momento Expecto Patrono. Code, pode começar dessa vez, conta pra gente qual é o seu patrono. Então, eu tenho 2. Na realidade, é um e meio. Um e meio. O meio, né? Que vale por 10, porque ele é mais emotivo, o outro é mais técnico. É basicamente a frase do Zenos meio que imitando, de acordo com a visão do Harry, a mãe dele, né? Na frente do berço, assim. Tipo, ele tá ali contra aquelas 3 pessoas, tentando barrar eles, que é uma coisa que ele nem poderia fazer muito bem, porque, tipo, as pessoas podem aparatar. Mas ele... É instintivo, né? Quer proteger a filha dele e ele tá ali disposto a fazer o que precisar. Acho muito bonito isso, apesar de ser um dilema super difícil, né? Tipo assim, o que você, leitor, faria nesse momento? Você entregaria o Harry Potter pra pegar a sua filha? Provavelmente sim. Pesadão. Trocar você trocar o curto prazo pelo longo, né? Não, pelo talvez, né? Porque ele nem tem certeza se eles devolveriam a Luna, né? Sim, é verdade. E também o talvez, que ninguém sabe se o Harry iria, de fato, conseguir vencer o Voldemort. Sim, muitos talvezes. E o outro, né, o que eu não queria deixar de falar é que eu gosto muito da construção de mundo, obviamente, desse capítulo, que tem a questão não só o fato de a gente ser apresentado essa questão de que o mundo bruxo tem suas lendas, né, e seus contos de fadas, que são diferentes, mas a gente é apresentado também alguns ditados populares, né, algumas superstições, que eu achei muito legal. Acho que é uma coisa que enriquece muito a construção de um mundo como um todo, né. Como, por exemplo, aquele negócio, né, a bruxa que nasce em maio vai casar com trouxa, né, talvez usando aqui a literação da letra M, que é Muggle e May, que geralmente essas coisas rimam, né, então dizendo que uma pessoa que tem uma varinha tal não pode casar com uma pessoa que tem varinha tal. Varinha de sabugueiro tem azar o ano inteiro. Varinha de sabugueiro tem azar, exatamente. É muito bom essas coisinhas, porque realmente faz o mundo parecer uma coisa mais vivida, né? Que realmente tem a sua cultura. Sim. Acho muito bacana. E também, falando ainda sobre a questão da construção de um mundo e tal, e as inspirações,
a J.K. provavelmente se inspirou, né, para fazer o Conto dos Três Irmãos, não só a história em si, mas onde essa história está. Eu não sei se vocês já ouviram falar dos Canterbury Tales, né, os Cantos da Cantuária, que são, sei lá, dos principais contos, não de fadas, mas contos cautionary tales, né, esses contos morais que tem no Reino Unido, na Europa em geral, em que eles são uma coleção de histórias, né, tal qual o Beadle, o Bardo. Elas estão algumas em prosa, outras estão em verso, e elas são também lá do século XIV, escritas por um cara que se chama Geoffrey Chaucer. E ele é considerado um dos consolidadores da língua inglesa, né? Inclusive remete a essa questão da criação da língua, e quando as coisas pareciam, sei lá, mais que runas, sabe? Até porque a formação da língua inglesa tem bastante a ver com essa questão das runas nórdicas e o inglês antigo, saxão, etc. E essa coleção de histórias é realmente uma espécie de compilação, e eles são profundamente relacionáveis com a nossa realidade, porque a coleção dos personagens é muito rica, tem representantes de todas as classes sociais, e os temas são muito variados, e principalmente ensinamentos morais, que são relacionados à vida e os costumes das pessoas lá do século XIV na Inglaterra. A obra é escrita em inglês médio, na hora que essa nova língua, entre aspas, estava sendo começada a ser utilizada ao invés do francês e do latim como línguas de registros, né, na região. Mas beleza, vamos à história. O nome dessa história é The Pardoner's Tale, o Conto do Perdoador. Perdoador seria a minha tradução livre aqui, que eu não conheço os termos católicos, mas seriam os viajantes, né, clérigos que estão vendendo perdão para as pessoas, vendendo indulgências, perdões papais, coisas assim. E ele está indo, né, ensinar para as pessoas alguns valores morais, principalmente sobre o quanto que as pessoas não devem se apegar ao dinheiro, né? Que o dinheiro é uma coisa que traz sofrimento, desgraça, morte, destruição, e que naturalmente é melhor que a igreja fique com o dinheiro. Mas enfim, deixa pra lá. Mas a gente percebe um paralelo já aí, quando a gente vê que no conto dos Três Irmãos, o poder estaria no lugar desse dinheiro, que é o que vai causar a ruína, né? A sede pelo poder, por exemplo. Ou sede por coisas que você não pode ter. Como desafiar as questões naturais, né? Ou ditas naturais. Mas voltando à história, basicamente a gente tem 3 personagens que podem ser irmãos, ou podem ser amigos, ou podem ser desconhecidos, bebendo num bar. Esses 3 irmãos, eles são surpreendidos por um caixão que está sendo transportado. E dizem que a pessoa que estava nesse caixão, né, foi morto por um ladrão que chamava Morte, ou a própria Morte, dependendo da versão, né, a própria personificação da Morte. E esses 3 personagens, vamos chamar já de 3 irmãos, né, eles estavam cometendo coisas que a igreja considerava muito negativa, né, como por exemplo, estavam lá praticando gula, praticando bebedeira, praticando apostas, e que são coisas que eram desencorajadas, já mostrando aí um pouquinho da moral da história. E eles vão ir atrás desse sujeito, né, a Morte, para tirar a satisfação que matou essa pessoa. E aí, quando eles vão no caminho deles para tentar achar essa Morte, né, eles são surpreendidos por um homem, né? Às vezes é um homem velho que tá andando com roupas muito rasgadas, que tá reclamando que ele não consegue morrer, que a morte, ele foi amaldiçoado, de a morte nunca conseguia alcançar ele. Esse homem, ele vai dizer que esse homem que eles procuram, essa morte que eles procuram, está num bosque próximo. E eles vão lá atrás, nesse bosque, né? Quando eles chegam nesse bosque, eles não acham a Morte, mas eles acham uma pilha de tesouros. E quando eles acham esses tesouros, eles pensam, opa, vamos levar esses tesouros. A gente divide e leva. Ah, mas o homem que eles encontraram antes falou lá que eles não deveriam movimentar esse tesouro durante o dia, né? Porque as pessoas iam achar que eles eram ladrões, então eles deveriam esperar até a noite. No que eles esperam até a noite, eles ficam pensando o que eles vão fazer com esse tesouro. E aí eles decidem o seguinte, ó, a gente tá começando a ficar com fome aqui, alguém vai ter que ir lá pegar suprimentos pra gente. E aí eles fazem lá uma pequena aposta para um pequeno jogo para decidir quem que vai, eles sorteiam, e um deles vai para uma taverna próxima. Enquanto ele vai, os outros 2 que ficaram ficam pensando como é que eles vão poder fazer para ficar com o tesouro só para eles 2, né? Aí eles podem dar um jeito de matar o cara quando ele voltar e ficar só pra eles o dinheiro, assim que eles tiverem acabado de comer, no caso. E aí o cara, quando vai lá na taverna, tava pensando exatamente a mesma coisa. Como é que eu posso ficar com esse tesouro só pra mim? Já sei, eu vou comer aqui e vou levar pra eles uns drinks, só que vai ter veneno. E aí eles tomam e eu fico com tudo pra mim e eu faço o transporte. Quando ele volta, os outros 2 surpreendem ele e matam ele. E pra comemorar, eles bebem o que ele trouxe, ou seja, veneno, e acaba que a Morte, que estava personificada talvez naquele homem velho, ou no que quer que a versão seja, acabou pegando para si, né, os 3 irmãos.
E acho que bem claro, né, essas semelhanças, principalmente, como eu falei no começo, não a história em si também, mas onde ela está, né, como um compilado de histórias morais muito importantes para uma geração inteira, nesse período importante da transição do inglês aí. E a gente tem também, obviamente, né, outras historinhas, assim, que tem 3 personagens, né, que estão, um é cada vez mais inteligente do que o outro, como, por exemplo, os 3 porquinhos, né, que a gente conhece. Só o terceiro que foi mais sensato, né, por exemplo, conseguiu vencer, vamos dizer assim, o lobo, que é o inimigo. Tem também uma história aí belga, se eu não me engano, de 3 bodes que estão tentando atravessar um rio e tem ia dizer um trasgo, mas é porque é troll a palavra, né? Então vamos trazer para o mundo de Harry Potter, um trasgo que não quer que eles passem, né? Aí o primeiro vai dizer que, mas eu vou passar, deixa eu passar, não me come não, que meu irmão vem depois, ele é maior, você vai comer melhor quando meu irmão estiver vindo. Aí ele, beleza, eu vou deixar passar. E aí o segundo vem e fala, poxa, não me come não, vai vir um maior ainda, depois daqui a pouquinho, deixa eu passar. E aí o trasgo vai lá e deixa passar. E quando chega o terceiro, esse maior, ele acaba realmente conseguindo enfrentar o trasgo e jogando ele no rio. Que é um final feliz, né? Coisa muito rara, inclusive, nas histórias antigas. Mas esse negócio eu acho que pode ser inspirado também, porque eu lembro lá no Pottermore, quando a J.K. Rowling criou os questionários, né, pra você descobrir a sua casa, eu lembro dessa figura de um trasgo numa ponte, e que você poderia tentar enfrentar ele, né, provavelmente ia ser Grifinória, ou você podia tentar enganar ele, que seria uma coisa meio mais pra Sonserina, ou então se você fosse tentar dar um jeito de todo mundo trabalhar junto pra conseguir alguma coisa, como que seria o Lufa-Lufa e assim por diante. Então acho que essa figura do trasgo na ponte é uma coisa que, eu acho que realmente é uma coisa que a J.K. Rowling já deve ter lido, sabe? E que serviu de alguma forma de inspiração pra ela. E toda essa construção, que inclusive todos os contos de Bidobardo, caso vocês não tenham lido ainda, eu recomendo, porque é muito legal pra dar essa sensação de vivência do mundo bruxo, essas coisas que construíram ou que tinham o propósito, né, de trazer essa moral e os costumes do mundo bruxo. Deixa realmente a obra muito rica. Com certeza. Tami, qual que é o seu patrono? O patrono do Code foi bastante grande, mas eu achei irônico porque o primeiro que você comentou foi o meu Avada e o meu patrono vai ser o seu Avado. O quê? Olha aí. Eu acho muito engraçada essa cena dele ela falando das pedras e ele, então agora sua mente está se abrindo. Porque eu acho interessante mesmo essas pessoas que têm esse pensamento mais mágico. E eles têm exatamente essa coisa de questionar tudo. Então, pra eles faz muito sentido isso de, não, é isso, se tem 1 milhão de pedras no mundo, como a gente vai saber? Eu acho isso muito fofo. Enfim, não me dá sentimentos de Avada, entende? Me dá mas sentimentos amiga, de patrono. Ele não tá tipo... se abrindo pra questionar. Se abrir pra questionar é bom. O que ele tá fazendo é determinando que coisas existem sem evidência. Eu sei, eu só acho fofo mesmo. Bom. Faz sentido. Então o meu Avada agora vai pra Tami, porque a gente tem que ter evidência pra acreditar nas coisas. Como você falou, pra mim é muito mais deprimente essa coisa do Xenofilho tentando barrar o Harry. É muito... Ele tá indo contra os princípios dele pra salvar a filha dele, que, sabe? Eu acho muito mais deprimente do que fofo. Esse é o ponto. Eu achei engraçado que a gente é invertido de sentimentos. Nesse segundo eu concordo contigo, porque eu consigo ver como que isso seja uma coisa triste também. É triste, mas sim, eu consigo ver como você acha que é muito irritante também, mas é só isso. Nos causou sentimentos opostos. Queria pontuar essa parte. Esse capítulo é pra gente conseguir identificar qual é a moral de cada um. Olha dos só. participantes. Fica aí, vocês ouvintes. Onde estão as suas morais? E você, Luiz, onde está a sua moral? Obrigada, bom para moral. Minha moral tá no teto do quarto da Luna. Que é quando tem aquela foto lá que eu achei um pouco triste, mas ao mesmo tempo um pouco fofo pra caramba. Porque eu lembro de ficar me sentindo mal, assim, quando eu li, tipo, porra, Luna, eu te entendo. Então o meu patrono vai pra isso, pro teto do quarto da Luna, especialmente porque ela pintou sozinha. Achei fofo demais. Eu acho muito lindo também. Eu acho que é bom pontuar a frase também que aparece na narração, que é assim, ó. Eles não se moviam como os quadros de Hogwarts, mas ainda assim possuíam certa magia. Que eu falei que eles pareciam estar vivos, né? Tipo, respirando. Eu acho que, na minha interpretação, acho que eles não se moviam de fato, assim, né? Até porque senão eu não teria falado que eles não se moviam. Mas é tipo, a questão da magia que ele fala que ela tem é a magia da amizade, né? A magia, aquele lance que a J.K. usa de dizer que a coisa mais mágica que existe pro Dumbledore não é a magia, é a música, sabe? A coisa mais, não sei o que, não é o amor. Pra tentar trazer pro mundo de fora também a magia.
Agora que a gente já tomou um chá sabor catarro, ouvimos histórias de Niná e explodimos uma casa, a gente pode partir pro capítulo 22, As Relíquias da Morte. Tchau! Tchau!